Bem-vindo ao Off Topcast especial Dia das Bruxas. Eu sou o Fred Pavão e eu realmente espero que um de vocês seja jovem camponesa de bom coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Eu sou a Thaís Alves e bem-vindo ao mês das noivas de Satã! Exatamente, pessoas. Porque o que aconteceu nesse último mês, que não era outubro, né? O mês anterior a outubro, que é... No caso, setembro. Aconteceu que tivemos aí interpéries, né? Problemas no caminho. Mercúrio retrógrado. Coisa de bruxa, isso aí. Exatamente, coisa do demônio. E aí, acabamos não podendo gravar 2 podcasts. Não conseguimos gravar um dos nossos temas livres, que seria o do Senhor dos Dados, que enfim aconteceu. E o outro, que seria o nosso off-topcast recorrente do mês. Infelizmente não rolou. E aí, o que eu pensei pra compensar, Thaís? Bom, eu gostei muito dessa ideia. Pois é, porque tem uma coisa, tem 2 datas no ano, 3 datas no ano. Não, já tá tirando a importância. Não, você vai entender. Uma é meu aniversário, então isso não é uma data, né? Não é uma coisa muito pessoal, então não conta. Então são 2 datas no ano que eu gosto muito. Uma, que é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, na época do Natal, né? É lógico. Cristão ou não, você que tá ouvindo. O importante é o panetone, né? O importante é o chocotone de panetone, tem fruta cristalizada, que é coisa do demônio. E os presentes também. Exatamente, que é uma coisa que eu gosto muito de época de Natal. E a segunda época que eu gosto muito, que é empatada com o Natal, apesar da gente não comemorar aqui no Brasil, é o Dia das Bruxas, é o Halloween, é o Haruim. Segundo o Zé do Caixão, né? Não é verdade? E eu falei, nada mais justo do que a gente pegar o Off Topcast e fazer uma sequência de especiais ao longo do mês, falando de temas relacionados ao Dia das Bruxas, relacionados à bruxa, relacionados a coisas diabólicas. Halloween, de forma geral. Exatamente. O mundo das trevas. O mundo das trevas. Então nós pegamos, como vai rolar esse mês? Toda semana vai ter o podcast normal que teria e vai ter um podcast extra, um off-topcast especial Dia das Bruxas, falando de algum tema aí relacionado. E essa semana nós vamos falar, nada mais justo, começar o especial Dia das Bruxas. Vamos começar bem, né? Falando sobre bruxas. É lógico. Gravando com uma. Exatamente. Né? E aí a gente vai falar de tudo, né? Você sabe como é que é o off-topcast? Você não vai falar só de coisa, não vai ser só cultura pop, vai ser de assuntos, né? Não, vai ser de tudo, mas o que eu tô falando aqui, quando a gente faz review, a gente é mais detalhista, né? Não, mas isso é só um papo legal pra gente poder aí honrar o começo desse mês. Sim! Lindamente amaldiçoado pelas bruxas coisa e pelos demônios e não é verdade? pelos monstros, né, cara? Exatamente. Então, beleza, vamos só aí preparar o caldeirão, preparar todas as festividades e chamar os esqueletos. Eu vou pegar a unha de morcego. Exatamente. E aí a gente já vem falar aí sobre nossas amigas de vassoura e chapéu pontudo. Simbora! Pra começar, já que a gente tá entrando num mês de maldades, de não ser maldade de verdade, é uma maldade boa. Maldade do bem. Começo jogando na roda um negócio já pra deixar a galera com raiva. Ai, meu Deus. A maioria dos bruxos da ficção conseguiria chutar a bunda de qualquer mago de Harry Potter. Isso é uma coisa... Olha só, peraí. Veja bem, eu gosto de Harry Potter a beça. Peraí. Mas a verdade é que todos os bruxos de Harry Potter, os maus que digo, né? É um grupo de banana, cara, porque eles não conseguem ganhar de um monte de aluno. Voldemort não é banana. Maluco, você bota aquela bruxa do Convenção das Bruxas. Vamos lá. Começar a falar sobre... Flame Battles aqui. Flame Battles, porque o lance é o seguinte. Esse filme, Convenção das Bruxas, é um filme que eu lembro, toda criança que cresceu nos anos 90, final de 80, 90, viu essa merda na sessão da tarde, desavisado, e ficou com cagaço por anos. Obviamente. Porque o lance é que o filme ele começa numa vibe e ele vai ficando diabólico ao longo do filme, mas né? Mas é normal, né? Esse tipo de filme na sessão da tarde, gente. Pois é, e o lance é que tinha, se eu não me engano, a Angélica Houston, né, fazendo a bruxona mor lá. E tinha uma cena lá que ela tirava o rosto dela e via um rosto de bruxa diabólica por baixo. Cara, acho que eu me lembro disso. Acho que eu me lembro. É bem clássico. E ela transformava os moleques em ratos, cara. Aquilo era foda. Ela não deixava barato pras crianças. O Voldemort não consegue matar um moleque, então, cara. Mas olha só, porque você tá comparando a bruxa de raiz com a bruxa Nutella. Mas aí, porque olha você. Só, não, peraí. Eu amo Harry Potter. Amo. Eu tô fazendo isso só pra poder dar uma instigada na galera. Eu adoro Harry Potter. Eu amo Harry Potter, vou defender Harry Potter para sempre. Mas é que o lance que, assim, a gente tem... Você já falou... Legal você ter falado da Convenção das Bruxas, porque é uma caracterização clássica da bruxa. Sim. Que é
ser velha e enrugada e feia, né? Que nem a Rainha Má da Branca de Neve, ela, sim, né? Ela sim. tem esse... na verdade, ela é boazuda e ela se transforma na velha. Ou, por exemplo, em Abracadabra também tem um pouco isso. Se bem que em Abracadabra, muito bom ter falado isso, temos ali menina Sarah Jessica Parker com seus 20 aninhos. Que ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ali, deusa. Na verdade, o Abracadabra, legal você falar dele também, ele é bom porque ele mostra ele mostra 3 tipos de bruxa ali. Ele tem a Winifred, né, que é a... Qual é o nome daquela atriz lá que faz a principal? É a Bette Midler? Bette Midler, exatamente. Midler. A outra atriz eu não lembro o nome. Ela é menor e aí tem a Sarah Jessica Parker. A Bette Midler, ela é a bruxa clássica. Ela é foda. Ela é mais velha, ela tem o cabelo zoado, ela tem o nariz pontudo, ela tem a risada bizarra, ela é a bruxona. A gordinha, ela é a bruxa trapalhona. Apesar de todas serem trapalhonas, ela é a bruxa meio bruxonil das trigêmeas. E a Sarah Jessica Parker é a bruxa jovem. Moderna. Isso. É a bruxa meio Sabrina, meio Harry Potter, meio Bewitched. Ela é a bruxa humanizada. Bruxa boazinha. Que não é, porque ali a gente vê que a Sarah Jessica Parker, ela usa da sedução pra comer as crianças, né? Sim. Ela seduz, em especial meninos, né? Ela fala que vem cá, te dá uma de prazer e literalmente come eles no sentido gastronômico, não bíblico, né? Literal da coisa. Mas né? então, vamos lá, vamos fazer essas distinções. A gente tem a bruxa clássica, sim, são todos esses elementos, e a J.K. Rowling, ela criou um mundo de magia, né, que na verdade não é tão criou, distante. Veja bem, ela não criou, né? Ela criou dela, mas não foi ela que fez esse arquétipo do bruxo moderno, não. Não, amor, mas assim, a questão é, ela criou um mundo à parte com todas as regras do mundo dela. Sim. Então, assim, as magias são só do mundo dela, embora magias em latim já tenha aparecido na ficção antes. Temos aí Buffy, né, o Willow. A maioria dos bruxos, eles usam latim como... o latim pra feitiço é uma coisa bem comum. O latim pra qualquer coisa é muito comum, né? No universo da J.K. também tem poção, também tem feitiço. A diferença é que eles usam varinha, mas varinha também é um elemento bruxo. Então, e a gente tem que lembrar eles também... Eles têm chapéuzinho de bruxo, não é tão distante, na real. A gente tem que lembrar também que... que talvez ela, enquanto construir personagens, talvez os vilões não eram super fodões, assim, o lance dela era construir situações, né? Não vilania, Não, né? É riquíssimo, Harry Potter seria uma boa série, um sitcom com bruxos, né? Um sitcom com bruxos, com certeza. E assim, eu acho que ela também, talvez ela tenha focado mais nas relações... E na ação, né? E nas analogias com o mundo real, o lance do nazismo, do sangue puro, bababá. Claro, faz sentido, verdade. Claro, ela fala abertamente sobre isso. Hoje ela é uma das um dos grandes nomes fortes que no Twitter falam mal do Trump, né? Tipo, olha só, né? Todo um exemplo baseado na obra dela. Mas não tá tão distante quando você parar pra pensar da realidade, não. Tem uns elementos de bruxa ali, né? E o que é bola de cristal, o que é interessante tem tudo do Harry Potter é que ela também se apropriou, não que ela tenha roubado, mas ela mamou de algumas fontes de feiticeiros clássicos, por exemplo. Tem Merlin na ficção de Harry Potter, né? Tem, ele faz parte. Ele é como se fosse Deus, né? A Pedra Filosofal também. Exatamente. Ela pega os conceitos... clássicos, O né? que eu acho engraçado... Da magia. O que eu acho engraçado de Harry Potter é que até hoje, e veja bem, isso talvez seja uma diferenciação que a gente tem que fazer entre os livros e os filmes, né? Porque, por exemplo, você falou esse lance do... eles têm chapéu pontudo. Nos livros, eles sempre estão de chapéu pontudo, né? Eles estão sempre de chapéu, mas pra filmar era uma bosta, porque um ficava na frente do outro. Problemas... práticos, né? Sim. Na verdade. Mas uma coisa que nunca entrou na minha cabeça até hoje em Harry Potter o poder tá preso à varinha ou tá no corpo deles? Tá. O que eu digo é assim, se um não bruxo pegar uma varinha e sacudir, sai magia dali? É o apetrecho que é mágico? Ou a varinha ela é só um catalisador da magia que tá em você? Por que eu estou falando isso? Eu sei por quê. Porque em Animais Fantásticos, essa minha dúvida estava sanada até Animais Fantásticos. É verdade. Porque a gente vê que um macaco pega a varinha e solta magia. O macaco, a não ser que seja um macaco mágico, aí estamos... Não é um macaco mágico. Será que é um macaco mágico? Não. JK, você fala português, escute o podcast e responda. É um macaco mágico? Pode ser. Por que animais não podem ser mágicos, não é mesmo? Não, tá cheio de animais mágicos em Animais Fantásticos. Mágico. Então, porque mas quando naquela o macaco cena sacode era a varinha... só um macaquinho mesmo. Então, o macaquinho vai lá e sacode a vara e sai magia. Então mas peraí. A varinha que é mágica. Na verdade, se você prestar bem atenção na cena, ele não solta uma magia, ele solta um brilhinho. Então você tá falando que qualquer trouxa pode pegar uma varinha... Trouxa muggle. Não mage. Não mage. Não, mas pode ser trouxa de trouxão também. Qualquer Zé pode pegar a varinha, sacudir e
e acender fogão com isso? Tipo aquele negócio que tinha antigamente de acender fogão? Então, eu sinto que se um trouxa tenta fazer magia com varinha, não vai dar. Não, mas o macaco não está tentando fazer magia, cara. Não, então, mas mesmo que um muggle, um não-mage, tentasse falar um Wingardium Leviosa. Ah, ok. Não ia dar. Talvez ele não consiga acionar da forma correta, mas de alguma forma, se ele ficar mexendo, ele sabe. É isso? Não vai sair de jeito nenhum. Mas o macaco, cara... Mas, bicho, se você não é bruxo, não sai magia. Então temos aqui a confirmação que aquele macaco era um bruxo, cara. Não! Só sai um brilhinho. Um brilhinho é um brilhinho. Eu sou da vertente que acha que, apesar da varinha ela é um catalisador, sim, mas Sim. ela tem alguma energia própria também. Não, ela tem energia, com tanto certeza. que ela é feita com elementos mágicos. É. Né? Isso foi uma coisa interessante que a J.K. Rowling... Beijos, Olivares. É verdade, que ela criou aí, que foi o lance... Não criou, né? Mas ela deu toda uma importância ao objeto, tipo, esse objeto é feito desse material, dessa coisa. Foi o que você falou, ela é muito boa em criar detalhes, né, cara? Isso sim, nisso ela é realmente genial. Mas vamos puxar aí, já que estamos pertinho de Harry Potter, vamos dar aquele puxadinho pro mundo do Tolkien. Sim, que também... Temos magos no mundo do Tolkien. E que é uma das grandes fontes de inspiração de J.K. Rowling, claro, né, cara? e dos grandes escritores de Young Adult de fantasia contemporânea. É verdade seja dita. Quem escreve coisa hoje em dia, nesses últimos anos, que não se inspirou ou em Tolkien ou no cara lá do Narnia também, que era amigo do Tolkien? O C.S. Lewis. Exatamente. Sim, né, cara? tem muita magia em C.S. Lewis. A gente pega aí uma febre mundial, que é o Game of Thrones, né, cara? Também. O George Martin, ele é fã de carteirinha de Tolkien e ele dá uma seriedade, mas é Tolkien, né, cara? Eu sinto que é bem inspirado, sim, nas obras de Tolkien. Não sei como tá a situação em Game of Thrones, até um tempinho atrás não tinha tanta magia assim. Mas também começou a ter dragão, começou o lance da Melisandre, né? Que é uma bruxona do demônio ela também, né, cara? Realmente, aquilo é magia pura, magia negra, mesmo. Né? Magia negra, mas é magia. Mas queria falar aí do Gandalf. Ah, sim, Gandalf. Grande Gandalf. No caso grande mesmo, né? Porque ele é alto pra caramba. Ou o Hobbit são baixos também tem. Os dois. Os dois, né? No caso de Senhor dos Anéis é complicado, Senhor dos Anéis não, né? Em toda a mitologia tolkieniana, porque os magos que a gente vê, em Senhor dos Anéis não existem magos, né? Existem alguns magos. Parece que são 3 ou 5, né? Tem os 2 azuis, o cinza, o marrom e o branco. Né? Que na ordem são os 2 azuis que ninguém sabe direito quem são. Isso. O Saruman, o Gandalf e o Radagast. O Radagast, né, beijo Radagast, beijo McCoy. O grande lance é que os magos... Só tem esses magos no universo de Tolkien. Mas eles são não realmente são bem, raros. Eles não são bem magos, né? Eles são quase que deuses, né? Na verdade, eles são deidades que se transformaram em coisas humanizadas. Né? Você acha que eles são... Tá escrito no Silmarillion. No Silmarillion não tem isso, né? A gente tem o... Eu não vou lembrar direito o nome do detalhes termo, eu né, também cara? não lembro. Mas o lance é que quando o universo foi criado e tal, em dado momento, foram criados os que são os magos hoje. Isso. E eles tomaram essa forma humanoide, cara. Então, assim, é um poder meio que divino mesmo, né, cara? Eu também acho. Eles têm um ranking muito superior, né? As coisas que eles conseguem fazer é muito superior do que... Começa do lance de driblar a própria morte, né, do cara? Que qualquer, até elfo consegue fazer, né? Sim. Tipo, é ridículo, cara. Não, os elfos, eles também são filhos de... É que tudo é meio que filho das deidades, né? Mas os magos, eles são meio que uma casta superior no universo de Tolkien. Exatamente. Né, a gente tem outros usuários mágicos, né? A gente vê que, por exemplo, o próprio Saruman, ele usa de magia. Mas o Saruman existe magia no mundo de Tolkien, mas magos, tipo wizards, não tem muitos. Não, são poucos mesmo. Em Nárnia, né, tem o leão, a feiticeira e guarda-roupa. O leão é um mago? Não, a feiticeira. Não, mas tem o leão, ele é mágico. Não, o leão é super mágico, ele fala. Não tem não. O C.S. Lewis era cristão, né? O C.S. Lewis era catolicaço. Olha aí. E é engraçado a gente começar a falar sobre religião. Agora eu não sei se ele era catolicaço ou cristãozaço, mas... mas não importa. Ele era católicos são cristãos. Ele era o homem da fé. Católicos são cristãos. Não tá completamente errado. Sim. Mas legal a gente falar... Não, a feiticeira é a feiticeira mesmo. Entendi. É a Tildão. É quem faz a Tildão, é a Tildão, né? No filme. Mas sim, o Aslan também é um ser mágico, óbvio. Sim. Então... Ele é um leão gigante que fala. Mas tem toda essa figura de linguagem aí que ele é Deus, né? Que tipo o leão da Judéia e tudo mais. Né? Tem essa simbologia. E é legal a gente ter falado colocado um pouquinho de cristianismo na história, porque isso tá meio que ligado com o feriado do Dia das Bruxas mesmo, né, cara? Assim, enquanto coisa que existe, né? Não ficção. Na vida real, né, gente? O Halloween
é uma data comemorada em 31 de outubro. Que tem a ver com o Dia de Todos os Santos. Que tem a ver com o Dia de Todos os Santos, que é dia 1º de novembro. Ah, sim. É a noite anterior, né? Ah, é isso mesmo. Então, All Hallows Eve. É. All Hallows, Todos os Santos. Eve, véspera. A véspera. Véspera de Todos os Santos. Halloween. Hallows Eve, Halloween. Halloween. Que é o dia 31 de outubro. Porém, essa é a origem cristã. Essa seria a origem cristã do feriado. E a gente sabe muito bem que o cristianismo histórico, né, cara, ele se apropria de muitas outras datas. O Natal, a gente falou do Natal no começo. Claro. Ele é uma que por exemplo, a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, mas a verdade é que tem N religiões pagãs que usam do mesmo dia solstício de inverno, nascimento do Deus Sol, várias paradas, né, cara? E já que a gente tá falando de outras mitologias, vamos pros celtas, né? Sim. Que são, imagina, não tem como falar de Halloween e não falar dos celtas. Sim. Porque é uma tradição anglicana. Sim. E os celtas são, né, daquela região e tal. Que o feriado chama Samhain, né? O Samhain, não sei como é que se fala. Que na verdade significa fim do verão. E faz sentido. E dura o período entre os dias 30 de outubro até 2 de novembro. É quando É o solstício que chama isso? Não, o solstício, né? É o ponto alto. Esse é o ponto baixo. Não, esse é só o fim do verão. Ah, ok. Não é nem ponto alto, nem ponto Infelizmente aqui é não quase nem o começo do verão. solstício, nem equinócio. Equinócio. Mas não é nenhum dos dois. É só o período de transição do verão pro inverno. Ah, tá. Que é esse finalzinho aí que hoje a gente chama... Tá dentro da primavera, né? O inverno começa em... o inverno... Não, lá. Pelo amor de Deus. Mas a gente entra no verão. Calma, gente. Estamos falando de hemisfério norte, sim. O fim do verão do hemisfério norte. Sim. Na verdade, já não é o fim do verão, a gente já tá lá, eles já estão no outono. Mas é mais ou menos a época em que o sol para de durar tanto tempo e a noite começa a durar mais. Vamos colocar tem assim. Tudo a ver, porque é o oposto aqui no hemisfério sul. A gente sabe que dezembro é a época do verão, do sol do demônio. Inferno, né, do demônio. Não neva, né? Cai fogo do céu. Exatamente. Né, e é engraçado porque por conta de todo esse lance de é um feriado cristão, um feriado pagão, ninguém sabe direito a origem, né? Porque eu vou além. Ninguém quase como sabe se fosse a origem atual é uma mistura dos dois, né, cara? Na verdade, né? Nem vou entrar na questão histórica, mas cristãos e pagãos sempre fizeram coisas pra provocar uns aos outros. Sim. E essa coisa de escolher data próxima é pra combater mesmo. É falar, você vai criar um feriado X, eu vou criar o Y, que vai ser na mesma época. Sim. Sabe assim? E é interessante esse lance de falar de a ideia, né, de ser conflituante ao outro, porque a gente tem muito assim, o Dia das Bruxas, ele tem todo esse lance de você tem que dar doces, porque o Dia das Bruxas é o dia que os demônios saem pra andar na terra. A tradição da fogueira, contar histórias de fantasmas. Tem todo esse lance, porque você tem que dar doces, porque os demônios, senão eles vão pegar as crianças, tem toda essa parada. E no começo, eu acho que assim, eu tô falando de começo há 2 séculos atrás, né, cara? Você tinha uma parada que era um dia ruim, né? Tipo, cuidado, por que você fantasia? Porque os demônios vão sair, eles vão ficar confusos. As bruxas estão achando. Não só as bruxas, os seres diabólicos, eles vão sair do inferno pra terra, e se você tiver fantasiado, eles não vão saber direito quem é quem, então eles não vão atacar ninguém. Você tá protegido. E isso vai entrando meio que na cultura pop. Você vê hoje em dia, você pega, antigamente, bruxa era uma coisa ruim, né? Até a própria figura do demônio era uma coisa ruim. Hoje em dia, porque já tem tanto um contra o outro bem mais humanizado. Legal você né? ter Se tornou falado. uma coisa divertida. O que era um negócio que era todo envolto em medo, em tipo, você tem que se proteger, você tem que dar oferenda pra ele não fazer nada, você tem que esculpir um rosto no começo não era nem abóbora, né? Era em outra tem coisa. essa abóbora. Você tem que fazer um rosto porque isso para espantar os maus espíritos. Isso se tornou tradição de diversão, né, cara? É verdade. E é legal você falar da representação negativa da bruxa, né? Porque a gente tem, por exemplo, na Disney, quando a gente pega que a Disney se baseia nas fábulas antigas, Irmãos Grimm, em que coisas as bruxas queriam tomar o poder das princesas. Então todas as bruxas são representadas de forma muito negativa, né? Sim. A gente tem a Rainha Má, a gente tem a Malévola, tudo que é bruxa dentro da mar, Disney. A Úrsula, a bruxa do mar. Tudo que é bruxa e bruxa, né? O da Princesa e o Sapo, como é que é? É o gente, né? Esqueci. Facilier, exatamente. Ele é do voodoo, né? O lance dele é mais magia. E do Aladdin também. Todos eles são. Mas o Jafar é o principal daquele Então, mas
Inclusive, o nome deveria ser Jafar. E aquele gênio? O gênio whatever, cara. O gênio Jafar whatever. O Jafar, ele só... O gênio whatever, bicho. O Jafar O gênio também tem magia. Mas o gênio, ele é poder cósmico fenomenal dentro de uma lâmpadazinha. O Jafar, ele é o mago supremo. Sabe qual foi o problema do Jafar? Ganância. Fora isso, poder ele tinha mais que qualquer um ali. É verdade. Então, olha só, a gente tem os mitos da Disney, né? As histórias aí das que fábulas. São mamadas de fábulas milenares que o excelente Sr. Walt Disney transformou, né, na trademark dele, que tem a bruxa sendo representada como algo do mal, algo sinistro. Só que você vê que isso está sendo modificado. Por exemplo, qual é a animação recente da Disney de maior sucesso? É aquele lá da casa do Mickey, né? No caso não. Aquele que tem gelo pra caralho. Aquele do Let It Go, né? Aquele do Let It Go. Que é Frozen. Que ela é uma bruxa do gelo, né? Que a Elsa é a rainha do gelo original das fábulas, entendeu? Com certeza. Então ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa. Não se fala isso, mas ela tem magia, não tem? Ou ela é uma mutante, né? Ou ela é mutante, ela é uma bruxa, bicho. E ela é do bem. E ela é irmã do Tarzan. Exatamente. Mentira! Pode parar com essa teoria aí. Mas, então você vê que a bruxa, ela realmente tá passando por essa coisa humanizada. E antes de você falar de mais coisas, vamos lembrar que a Disney também puxa outras coisas. Os Descendentes, que são os filhos dos vilões. Justamente que viraram legaizinhos. Você tem, né? muito antes muito antes do Descendentes e antes do Frozen também, a gente teve aí um que não chegou a ser um blockbuster, mas foi um filme que foi o filme da Malévola. Que é a representação perfeita disso. Você pega uma história que está sendo contada há séculos, onde você tem uma personagem que se chama Malévola, e você faz Parece que denuncia que ela não é do bem. Pois é tipo o Sinestro da Tropa da Lanterna Amarela, né? Você chega, eu vou chamar esse cara pro churrasco, qual é o nome dele? Sinestro, né? Mesmo que tiver um cara chamado Filho da Puta. Exatamente. Eu vou chamar esse cara, quem é ele? É o Fela da Pota. Chama aquele... Ele não é filho da puta? Não, é Fela da Pota. Qual o nome daquela menina? Aquela menina Malévola. Né? Então, você pega uma personagem que tem um nome assim, que já tá sendo contado aí há séculos, né? Bela Adormecida é uma história, é um dos filmes mais antigos da Disney. Sim. E aí você dá um filme em que a Bela Adormecida em si, foda-se, e a Malévola, ela é uma personagem extremamente injustiçada. Sim. Humanizada. Humanizada e injustiçada. Tipo, você dá uma justificativa. Explica por que ela chegou naquele ponto. E ela é a grande vítima do filme, porque ela perde as asas, ela é zoada pelo rei. Você vê que o fato dela ser, entre um milhão de aspas, má, é justificado porque ela tem esse rancor preso a ela. E o interessante é que o filme mostra que ela não é uma bruxa, ela é uma fada. Ela é uma fada, exatamente. Que tem muito a ver... Que também é magia, né, Não, e que tem muito a ver com as bruxas em si. A gente já vai falar, você vai falar de Descendentes aí, mas é legal você falar disso porque... porque ela tá em Descendentes também. Não, mas não é nem esse o ponto. É que assim, você lembrou bem, a Malévola em Malévola, o filme com a Angelina Jolie, ela é uma fada da floresta, né? Ela tem asas de anjo e tal, ela é mó bonitona. E aí, quando cortam a asa, ela se torna bruxa, começam a pintá-la como um ser maligno, né, cara? Isso. E as bruxas, quando a gente pega... Eu tô falando de vida real, né? Não estamos falando mais agora da parte mística por trás, mas o que acontecia na Santa Inquisição? Porra! Na época que se queimavam mulheres por serem... A gente brincou das de esposas de Satã. Elas eram queimadas por isso, né? Porque se você for uma filha de Satã, uma esposa de Satã, uma bruxa, você vai sair do fogo e vai voltar pro inferno. Sim, porque você é filha do demônio. Ou mulher do demônio. Ou seja, você é imune. Na verdade é mulher do demônio, né? Porque ela se deita com Satã. Sim. E se você é uma cristã boa, você vai morrer e ir pro céu. Sim. Qual era o lance? O que fazia mais as mulheres serem presas, serem torturadas, serem queimadas, enfim? O fato delas terem um mínimo de liberdade, assim, de tipo, ou tentar ser maior do que um homem, ou tentar fazer qualquer coisa, ou se elas eram curandeiras. Isso. Porque qual era o lance? A igreja, ela detinha o conhecimento pra tudo, né? Tanto pra língua, quanto pra ciência, quanto pra tudo. E aí chegava, por exemplo... Eles eram o poder, né? Todo mundo tem vó. Político, se não tem, teve. Né? E se não conheceu uma velhinha que foi a figura da avó. Sempre tem a velhinha que assim, você tá morrendo, você tá vomitando a sua alma. Ela, vou fazer um chá de boldo aqui. Vou fazer um chá de boldo com alho e raspa de tacho de panela. E aí o negócio você toma e você não sabe como fica bom. Era basicamente isso, né? Isso é bruxaria. Elas manjavam de erva, de tudo mais. Elas faziam chás, faziam remédios e tal. E isso era considerado feitiçaria. Até hoje, as raízes da Wicca, que seria... A magia real, né? A religião da deusa, vamos colocar dessa forma, ela ainda é muito baseada no conhecimento
conhecimento da natureza das sim. plantas, das flores, de tudo isso, sim. entendeu? Até porque a figura da bruxa também é uma versão diabólica assim, que no caso, essa bruxa que a gente tá falando do chapéu pontudo, caldeirão, come criança, caralho, das ninfas, das deusas, né? Sempre a representação feminina, de certa forma, poderosa e um poder invisível, né? É o poder invisível da mulher. Sempre que você tem uma mulher com algum tipo de força sobrenatural ou física, enfim, a igreja, enfim, ou o poder religioso da época que segurava todo o conhecimento, pintava ela ou como um demônio, uma súcubus, enfim, ou como uma serva do demônio. Porque era concorrência, né, gente? Você tá perdendo fiéis. Naquela época, se você perde fiéis, você tá perdendo poder político, literalmente. A igreja era a política. Então, a igreja era o Estado. Então, é isso, cara. Você não... Jamais você vai deixar que o seu poder seja tomado ainda mais por mulheres, né? A gente tá falando de uma sociedade absolutamente patriarcal. Não tem como, né, gente? Sim. Mas vamos voltar lá nos Descendentes, na Disney, na Malévola. Descendentes virou uma franquia de sucesso ridícula, assim. Tá explodindo, tá bombando, é um musical. Tem as crianças compram os cadernos, né? Tem os livros. Os livros de atividade que tem gente aí que traduz, traz dinheiro pra casa, né, cara? Se vocês pegarem o primeiro livro dos Descendentes, talvez eu tenha traduzido, talvez. Talvez eu tenha ficado ouvindo essa porra dessa franquia por meses aqui em casa, talvez, com certeza. I'm rotten to the core. Então, sou fã, talvez. Mas então, é isso. O lance são os filhos dos vilões. E eles passam por esse questionamento moral, do tipo, legal, eu sou filha da Malévola, meu nome é Mal, né? O nome da menina é Mal, o nome do namorado dela é Ben. Eu vejo um padrão. Bem Mal. Isso que é no inglês, tá, gente? É verdade. E o lance por eu ser filha dela, eu tenho que ser má também, Sim. porque eles vivem num lugar chamado Ilha dos Perdidos, em que... Assim, a ilha é o... Ela é o reduto de tudo, né? Ela é o porão dos castelos da Disney. Não é nem o porão, né? Ela é o lixão. É o lixão tudo dos que sobra castelos. vai pra lá. Exatamente. É como se a Disney toda perfeitinha, toda cheia dos castelos, reinos lindos, perfeitos, maravilhosos. É como se você olhasse os bastidores, né? Eles moram ali, então eles são criados nesse ambiente por esses pais que são vilões, que foram banidos pra ilha. Eles só entendem maldade. E eles só entendem maldade. Só que quando eles chegam em Auradon, que é o reino, né? A parte boa, né? A parte boa, que tem todos os filhos dos heróis, que o Ben é o filho da Bela Fera. Tipo, eles começam a mudar, eles começam a se questionar. Será que eu sou mal porque eu sou filho deles? Ou será que eu posso ser bom? Então, esse é o questionamento moral de Descendentes. É legal porque é uma coisa super simples. Bobinho, tá, gente? É super... teenager, mas tem esse questionamento. Não, é feito para adolescente, é super bobinho, mas ele tem todo esse lance sobre a zona cinza, né? Tipo, ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom. E leva até, eu brinquei o lance do Jafar e tal, leva todo um questionamento, se eu pegar os vilões, porra, legal, eles são vilões, com certeza. Mas será que o lado dele, eles só não são os vilões porque não são eles contando a história? Porque, por exemplo, a gente viu que na Malévola, a gente cresceu vendo uma Malévola, aí a Disney deu pra gente essa Malévola que tem todo um passado pesado, né? E por isso ela se tornou que questiona não, que justifica. Justifica, Aí, por exemplo, você pode pegar a própria Úrsula, a bruxa do mar da Pequena Sereia. Será que ela só não era ruim porque ela era obrigada a ficar ali nas periferias do mar? Porque no Pequena Sereia você tem um reino. Então você tem um rei, né? O rei Tritão, e você tem todo mundo que obedece a ele. Será que ela não era só uma pessoa que não estava afim de obedecer a ele e por isso ela era tida como má? Ou será que o Jafar que lembra muito a Inquisição. Sim, será que o Jafar... Só que não dá pra queimar porque tá debaixo d'água, né? Infelizmente. Porque não tem gasolina também, você não dá até pra tacar água assim. Infelizmente, no caso da Úrsula é difícil. Ou será que o Jafar não era só um cara... A gente viu, tudo bem que o Once Upon a Time é um outro cano, é completamente bagunçado, mas será que ele não é só um cara que ele cresceu num ambiente ruim? Será que ele não é só um cara que tinha mania de grandeza, ele queria ascender ao poder de qualquer forma? Às vezes ele era só um cara ambicioso. O Once Upon a Time, ele também toma 80 milhões de liberdades. Hoje em dia tá uma porcaria, né? No começo era legal, mas até a história caiu a beça. Até onde a gente viu, justifica todinha a história da Rainha Má ser assim com a Branca de Neve. Lembrando que é o canon dele ali próprio, né? O canon do Once Upon a Time. Não, mas a questão nós estamos numa era de romantização de vilões mágicos, né? Você vê que todas essas histórias têm em comum a magia e
das bruxas, né, principalmente. Então, mas esse lance de tornar bruxas protagonistas não é de hoje, né? Antes da gente começar a falar disso, que não. vale muito lembrar porque a gente falou aí, porque a Disney, ela pega as bruxas e os bruxos são sempre os vilões, então Jafar, a gente tem... enfim, a gente tem N bruxos que são vilões, mas a gente tem também a faceta boa da magia na Disney. Porque, por exemplo, a gente tem uma das melhores animações da Disney até hoje, A Espada era a Lei. Merlin é um dos protagonistas junto com o Rei Arthur. Verdade. E ele é um mago bom. Ele é um mago bem. Tem a bruxa má, que é a Madame Mim. Sim. E ela é ruim mesmo. E ela é uma de que tá ali no panteão mais alto de bruxos, porque ela pode virar o que ela quiser. Ela vira um dragão, cara. Madame Mim, bicho. Madame Mim é foda. A Malévola também vira dragão. Não, mas a Madame Mim, ela vira várias coisas. Tá a Madame Mim, ela só perde, de novo, o que venceu a Madame Mim não foi falta de poderes. Foi se achar demais porque o Merlin se tornou um vírus, cara. É verdade. Mas a Madame Mim virou javali, virou caranguejo, virou cobra, virou o diabo, cara. A Madame Mim consegue virar o que ela quiser, cara. Essa coisa de bruxos se transformarem em animais também é bem recorrente, Sim, né? Então, que tinha esse lance, né? E Harry Potter também tem. Não, mas em tudo tem que... A mitologia das bruxas, a história das bruxas ao mundo é sempre assim, elas dançavam nuas na floresta e elas se deitavam com Satã e elas viravam animais e saíam correndo pela floresta, né, cara? E bruxa sempre tem gatos, né? Gato preto, então, gato de bruxa. A gente tem dois, viu? É porque o gato, ele tem esse lance dele ser um animal mais puxado pro misticismo, né? Ele vê coisa em outra frequência. Isso. O cachorro é mais bobão, Sabe, né? quando Mas o gato tá olhando pra parede... Ele tá vendo o espírito. Tá vendo o espírito, certamente, obviamente. Por isso eu não deixo meu gato na parede, porque eu começo a olhar muito e já começa a sacudir. Você já começa a ficar maluco. Porque vai que tem, né, cara? Vai que, né? Isso é muito importante, porque eu não acredito em bruxa, mas vai que elas existem, né, Mas cara? se que elas existem, elas existem. Na verdade, eu acredito em bruxa. Desculpa aí, bruxos que estão ouvindo. Desculpa aí, Eu bruxos. amo todos vocês, cara. Eu acho bruxa do caralho. E no outro lado a gente tem as bruxas do terrir, né, cara? As bruxinhas engraçadinhas. Não, então, mas aí tá dentro do lance da humanização, do protagonismo das bruxas ao longo das décadas. Porque a gente tá falando muito de hoje em dia, com a Malévola. Mas já tinha antes, né? Mas, cara, não precisa ir muito longe. Feiticeira. Exatamente. Bewitched. Bewitched, A Feiticeira em português, uma série dos anos 60, se eu não me engano. Minha mãe cresceu vendo essa porra, devia ser por aí, 60, no máximo 70. Acho que 60 porque era em preto e branco, segundo mamãe. Quando era preto e branco, começou como preto e branco. É uma série que mostra a história de uma feiticeira, que ela é de um reino, de um mundo, na verdade, só de pessoas mágicas. Sim. E ela é de 64, a feiticeira, e ficou ao ar até 72. Muito obrigado, Wikipédia. É uma série que fala sobre essa mulher, que ela é uma bruxa, mas ela se apaixona por um mortal. Isso. Né? E ela vai viver no mundo dos mortais e ela tem que tentar ao máximo não usar a magia dela, que tentar é feita de forma muito bonitinha, mexendo o nariz. Muito bonitinha! Eu amo aquela abertura de desenho, de cartoon. E não é só ela que é a bruxa na história, né? A gente tem a Eudora, que é a mãe dela, a gente tem as tias dela, o pai dela é bruxo, tem todo um mundo de bruxos, e eu vou te falar, é muito interessante você ver isso e se analisar. Também deve ter sido um tipo de inspiração pra J.K., porque é um mundo que vive em paralelo com o mundo das pessoas normais, né, cara? Com o mundo de pessoas que não têm magia, né? É muito A gente bacana. teve um filme aí de 2005 com que tinha o Will Ferrell, né? Nicole Kidman e Will Ferrell. No papel mas não é tão legal. A série não é tão legal, a série é mais legal. legal. E essa série, os elementos dela me lembram muito Sabrina. Sim, que veio décadas depois. Sabrina Feiticeira. Não, Sabrina Aprendiz de Feiticeira, que é uma bruxa da Art Comics, né? Isso. Que também existe desde os anos 60. E que tá confirmado que vai virar série de TV da CW. O bacana da Sabrina, você fala daí, é que ela é tão antiga quanto a Feiticeira. Sim. Porque a Art Comics, ela é velha pra caramba e ela tem os quadrinhos da Sabrina desde sempre. E aqui no Brasil, chegou a passar o desenho da Sabrina da Turma do Arte dos anos 60, do desenho antigão. Dublado, inclusive. E depois teve, enfim, teve toda essa série de quadrinhos, isso gerou a série, né, dos anos 90. Isso. E também tem toda uma repaginação da personagem da Sabrina nos próprios quadrinhos, né? Isso. Porque assim, a Turma do Arte é um negócio bem sitcom em quadrinhos, né? E aí a gente tinha isso sobre essa bruxinha que morava com as tias e tudo mais. Com o tempo, a arte ela foi se modernizando ao passar das décadas, e a Sabrina ela virou meio que uma... Ainda tem os quadrinhos dela boazinha, bonitinha, né, de comedinha, tipo a série, né, que a gente viu nos anos 90, mas a Sabrina ela ganhou toda uma... Baunilha, né? Sabrina Baunilha. Mas ela tem uma versão mais adulta, que é o tipo... contos de terror com Sabrina na arte. E é muito bacana, a gente tem umas edições aqui, cara. O nome que é super denuncia, né, porque é Sabrina Spellman. Olha aí! Tan, tan, tan.
Podia ser Spellwoman, né? Não, porque é a família dos Spellman. Ah, são os Spellman. É que o pai dela é o Spellman, né? E pelo que eu tô sabendo agora, vai ter sim a série dela na CW. Só que não vai ser essa pegada fofinha, não. Vai ser uma pegada dark, vai ser uma pegada assim, terrorzinho mesmo. Sim, sim. Que eu acho legal, porque a gente tá tendo a série do Art, que é Riverdale. Que é o Twin Peaks adolescente. Que é o Twin Peaks adolescente. Infelizmente ainda não assistimos. Netflix, por favor, bota aí, né? Tá Pelo amor de Deus, Netflix. Você não já botou. E assim, eu acho legal fazer uma série mais dark da Sabrina. Pra gente ver essa outra faceta da personagem. Mas eu vou te falar, se for ter uma série da Sabrina, tá confirmado, vai ter... Tem que ter a menina que fazia a Sabrina na outra... Melissa Joan Hart. Adoro! Cara. Eu vou te falar que ela fazia aquela outra série, que ela era Clarissa. Clarissa, né? É verdade, que ela era uma Clarissa Says It All. Exatamente, aqui era só Clarissa, né? Aqui era só Clarissa. Então, Sabrina Aprendiz de Feiticeira, por anos, ela foi uma das minhas séries favoritas. Assim, quando eu era criança, criança não, eu já era um pouco mais adolescente, era Sabrina Aprendiz de Feiticeira, Xena e Buffy, cara. E já que falamos de Buffy... Sim, porque Xena é só porrada, né? Tem magia. Tem magia, mas tem magia. Não são aquela magia medieval clássica, tem magia, né? Mas já que falamos de Buffy, Buffy não seria nem metade do que é sem os bruxos que tem na série. Em especial Willow. Giles. Não, pera. Não, Giles, cara, o Giles, ele é o mestre dela, né, cara? O Giles, ele não era só um bruxo, ele era um warlock, cara. Nossa, ele era um fucking bruxo. Olha o tamanho dessa varinha, tipo meu. O Lich King de Hearthstone, cara. Você entendeu? Sim, a varinha, entendeu? O cajado, tá compensando? Aquela coisa, né? Eu que não precisava de fazer magia com as mãos. E o que é mais legal, tanto na personagem da Buffy Summers, e da Willow Rosenberg, é que as duas começam meio que sem saber dos poderes, ou não estão acostumadas com os poderes. No caso da e ao longo Buffy não é bem poder. Quer dizer, é uma habilidade. Mas é um poder, né? Sim, sim. Então, não é mágico. Mas eu considero até. Mas bom. Mas tem uma... Olha que legal. Slayer, né? Ela é uma Slayer. O poder da Slayer, ele vem automático. A Sabrina... A Buffy, do nada, ela começou a ter os poderes. Ela deu uma idade, virou Slayer. A Willow, ela não era bruxa até ali meados da segunda temporada. Na verdade, no começo ela era só uma menina normal. Ela era nerd, ela mexia em computadores. Ela era a garota que mexia com computadores. Tipo a Melanie Bush, né, cara? Tipo a Mel Bush. Ela é o The Brains, né? E ela funcionava na primeira temporada meio como oráculo, né? Tipo, ela é a inteligência. Ela é junto com o Giles. E de repente deram pra ela esse lance dela virar bruxa. E ela vai muito aos poucos. Tipo, você vê ela mexendo no lápis, que é uma coisa muito jovens bruxas. Então, mas você vê que é uma coisa que assim, o poder não estava nela. Ela aprendeu os poderes. Isso, ela foi aprendendo aos poucos. Até quando ela começa quando elas entram na faculdade, ela começa a visitar os círculos de bruxas e ela vê que, assim, tem muita bruxa ali que não é bruxa de verdade. Ela realmente tem um poder. Não, e outra coisa, Buffy deixa isso muito claro que o feitiço, a magia, enfim, pode ser feita por qualquer um. Porque falando as palavras mágicas, entoando no ritmo certo, então, qualquer um consegue fazer. Por exemplo, tanto que todos eles participam dos rituais. A Buffy chega a fazer alguns feitiços. O Xander faz. Que é um puta zero esquerda maravilhoso, mas ele faz alguns. Porém, zero esquerda. Qualquer um consegue fazer magia, qualquer ser vivo consegue criar magia se falar direito. Mas eu sinto que a Willow e o Giles, eles são bruxões, assim. Eles são... o Giles, ele tem todo um passado meio sombrio por conta disso também. E assim, eles trilham o caminho da deusa da magia, entendeu? Eles serious business. E eles ficam meio que natureza naquele limiar, e o caralho. Sim, naquele limiar de tipo, eu sou bom, eu sou mal. A gente tem a ascensão da Dark Willow. Maravilhoso. De Buffy que deixa muito claro Desculpa que existe... os spoilers, viu? Vão assistir Buffy. Um dia sai o Buffcast, a gente promete. Com certeza. Mas a gente vai ter que fazer episódio por episódio, é foda. Puta, bicho. Eu não me incomodo de fazer porque eu virei Buffy de novo. Por favor. O grande lance vai de Buffy ser difícil. é que ele ensina o quão corruptível é o poder. Se você não souber dosar, ele te fode. Prova. O Giles tem o passado negro, ele era temido na Europa. Eu não vou falar porque é spoiler, mas a Willow usa o poder dela, que já tá muito... O poder sobe a cabeça, ela perde o controle, ela faz um ato que tem consequências terríveis e que faz ela
Faz ela se... Lembra que tem uma época que ela para, ela vai... sim, ela se retira, ela vai pra um rehab. Ela Escócia, fala, né, que ela vai? Ela viaja, ela fala, não, eu tenho que sair de perto de todo mundo. Sim. E eu não posso usar mais magia, porque se eu usar, tá fora de controle, bicho. Sim. Tá fora de controle e já era. Então, tem essa coisa também, né, da magia, tal qual o dinheiro... Ela só aumenta o que a pessoa já é e tem que tomar cuidado. Né? Sim, a magia não é ruim. É. A pessoa que usa, que se tem que for tomar ruim, cuidado. Se for ruim, se corrompe, né, cara? Exatamente. O lance é esse. Não é a magia que é ruim, não é o usuário. Magia. Isso, exatamente. Isso entra muito já, né, quando você fala de usuários, né? Todo mundo que usa magia é um bruxo ou uma bruxa? A gente tem que pensar nisso também. Porque por exemplo... Por favor. Porque, por exemplo, H.J. Williams, eu ia falar da outro franquia exemplo. de Evil Dead, ele, veja bem, ele é o escolhido, ele é um dos seres mais poderosos da história, ele liberta a gente do mal. Mas ele não se é não um tem mago. Demônios andando na Terra, ele não é um bruxo. Se não tem demônios andando na Terra, temos que agradecer a Ash, né, o meu grande herói. Porém, em Arm of Darkness ou Evil Dead 3, Uma Noite Alucinante, ele usa magia, porque ele abre o Necronomicon e ele intua os hinos do Necronomicon. E isso cria o a armada do mal. Necronomicon é um item mágico, mas ele não é um bruxo. Não, ele é um garoto. Não, o Ash não é um garoto. Ele é um cara. Não, o Ash é foda. Não, mas ele não, ele é um... o Ash é o que ele quiser. É um ser humano. Um ser humano. Ser humaninho, pô. Então, assim, tem isso também, fazer essa diferenciação. Magia... A magia tá lá. Vários seres usam magia. Sim. Vários humanos usam magia. Existem seres mágicos. Seres mágicos também. Tipo, fadas, por exemplo, são seres ninfas, mágicos. Centauros. Elfos também tem certo nível de magia. Não, mas aí, por exemplo, existem elfos A bruxos. Galadriel tem magia. Mas a Galadriel é uma bruxa. Não, ela é uma elfa. Não, ela é uma elfa. Elfa bruxa. Ela é uma que a gente não tá entrando nem... Vamos lá, RPG. Ragnarok. Não, RPG. Saudades Ragnarok. Não, esquece Ragnarok. É RPG mesmo, é RPG de livro. A raça dela é elfo. Sim. A classe dela é mago. Raça e classe. Entendeu? Quem joga Munchkin aí também, né, vai... Então, tem essa diferenciação. Isso é base do RPG. Raça é uma coisa, classe é outra coisa. Isso. Você tem, por exemplo, a gente tem aí em Warcraft, agora eu nunca fui jogar muito Warcraft, eu gosto e tal, mas nunca fui muito jogar, mas ultimamente tenho jogado muito Hearthstone, né? Em Hearthstone a gente tem, por exemplo, a Jaina Proudmoore, ela é uma humana, é uma humanoide lá do reino lá do Warcraft, mas ela é uma maga. Mas você tem, por exemplo, tem um que é um orc xamã. Xamanismo é um tipo de magia, mas não é humano. A raça dele é orc, a classe dele é um usuário mágico. Em Ragnarok tinha uma caralhada de classe de magia. Não tinha tanto de magia, não. Tinha algumas de magia. Tinha a árvore Agora do não mago. lembro porque mais. você começava como rookie. É a árvore, isso. Aí você ia mago, aí podia virar... Sei lá, eu não lembro de Ragnarok. Menino tinha Warlock. É que eu não jogava com mago, eu jogava só de arqueiro. Agora, por exemplo, quem dá buff... Não confundir com buff. Quem dá buff? Quem dá buff? Quem dá buff? Quem bufa? Quem bufa também é magia, porque eu lembro que tinha uma classe Ragnarok que era só de healing. Ah, sim, era o priest. Que tem também no Overwatch. Não era bruxa, era o padre. É verdade, que tinha aleluia, negócio assim. Sim. Em Overwatch tem, né? A Mercy, mas a Mercy é uma médica. Então, mas não é magia. Não, é nada tecnologia. De magia. Não tem magia. Não é feitiçaria. É tecnologia. Não, é engraçado você falar isso, porque agora se você fala de Overwatch, isso é muito importante. A gente tem Overwatch, o setting dele é tudo no futuro, então não tem magia. Não que não exista magia no futuro, mas não tem magia. Tudo é tecnologia. O Zenyatta, ele é um monge, ele é um Omnic, né? Ele é um robô. Mas não é magia, é tudo tecnologia. Tá. Não existe magia. Porém... Aí no concorrente, que é uma concorrência que não é meio desleal, porque não é tão bom quanto o Overwatch, apesar de ser muito bom, em Paladins nós temos feiticeiros mesmo, né, cara? A gente tem aí se eu não me engano, é Geino, que é o que entrou por último agora, um que entrou a dois últimos, na verdade. E ele é um mago, ele segura uma constelação nas mãos, cara. Olha aí. Isso é muito foda. Olha tem aí. a Willow, que é uma fada mágica. Opa! Willow? Ela é uma fadinha, tipo uma ninfa, que ela usa uma varinha. A arma dela é uma varinha. Viu? Magia, varinha, tá tudo ali. Pois é. Agora, aquela hora que você falou do Ash, eu ia falar de quadrinhos. Sim. Quadrinhos. Nós temos... É impossível não falar de bruxo e não falar de quadrinhos. Ridículo, né? Temos duas personagens aí, uma da Marvel e uma da DC, que elas são conhecidas por serem bruxonas. Sim. Mas uma é a contraparte da outra. Só que vamos então decidir se elas usam realmente magia ou não. Não, pera lá. Uma usa, a outra... Mais ou menos. Mais ou menos.
Então vamos falar aí de Wanda Maximoff. A Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate. E Zatanna Zatara. Zatanna Zatara. A Zatanna. Que no caso é a Zatanna. A Zatanna. Então, a Laias Less. O grande lance da Zatanna é que o dela é magia... É engraçado, né? É até mágica, nem magia, o Zatara, o pai dela... Ele era meio que um bruxo... Ele tinha magia... Mas ele era meio que um bruxo de palco. Ele puxava mágico. Mágico. Magician. Isso é uma coisa muito interessante a gente falar. Existe uma diferença entre wizard, entre mago e mágico. Tem várias palavras aí. Não, é também, porque né? eu acho que assim, a magia, enquanto energia, ela existe. E existem vários tipos de usuário dela. Quer ver um exemplo? Por exemplo, no exército existe o capitão, o cabo, o marechal, tem várias classes, hierarquias. Né, cara? Não, aqui não é bem... talvez foi um exemplo meio ruim, porque não é bem hierarquia. É assim, existem vários tipos... por exemplo, na cozinha, existe o cara que faz os molhos, existe o cara que faz as massas. Tem o cara de campo, tem o cara que... cada um mexe no negócio. Cada um dobra a magia da forma que lhe convém. Uhum. Então, assim, existe mágica... Existe o mágico e o mago, né? Isso. Ou seja, existe a mágica e a bruxa. Manipula a magia de formas diferentes. Por exemplo, a gente falou aí do xamã, né? Que eu usei o Trau, né? Que é o xamã do Hearthstone, se não me engano. Xamanismo é um tipo de magia. Claro. Você se abre como vaso para espíritos, usando de magia, usando de ritos. Você usa de erva, você usa de né? incenso, mas não deixa de ser uma magia. Você tem em Paladins... O Maldamba, ele é um Witch Doctor. Ele usa de poção. Ele não conjura, veja bem. Ele não solta raio pela mão. O lance dele é todo poção. Não é um tipo de magia também? Eu acho que é. Não é um tipo de sabedoria mágica? Até porque poções é uma matéria em Harry Potter, por exemplo, né? No caso de Harry Potter, né? Então, e legal você ter falado disso também, porque a gente tem... Em American Horror Story, Coven, sim, que tem diferentes tipos de magia. Tem as bruxonas lá e tem o pessoal do voodoo. Que elas são rivais umas com as outras. Amigas e rivais. Porque amigas e rivais. Porque quem mexe com voodoo são os negros. Ah, sim. Então, o legal e aí as brancas são tipo a magia meio Wicca. Europeia. A magia europeia. Isso é interessante de falar. E é legal porque eles mostram até os rituais do voodoo. Coven, é interessantíssimo essa oposição. Sim, assim. ele é setado em Nova Orleans, se eu não me engano. Que é um cenário onde tem muito... porque é uma região predominantemente negra. Princesa e o Sapo também se passa lá. Era isso que eu ia falar. E o vilão de Princesa e o Sapo, o Facilier, ele é um Witch Doctor. Isso. Ele é um usuário de voodoo. Isso, exatamente. A magia dos negros, né? Veja bem, voodoo, né? Eu não sou o feiticeirão, mas eu não sei... Você é o bruxão, doido? É nós que voa, bruxão. Tem esse lance, né? Porque o voodoo, ele, dependendo de como ele é usado, ele é magia negra ou magia... Tudo, eu acho que assim... Magia negra e magia branca existe em todos os polos. Então existe magia, entre grande aspas, europeia, branca e negra. Existe voodoo branco e negro. Existe tudo, né, cara? E mesmo em Coven, você vê que tem as bruxas da inclinação europeia. Tem as boas e tem as más. Sim. Tem as legais, as boazinhas, mas tem aquelas que usam pro mal também. E tem uma das meninas lá, que quem faz aquela... Como é que é o nome daquela atriz? A que é negra do grupo da... A Precious? A Precious, isso. Ela é mista. Né? Ela conhece os dois lados. Ela sabe tanto a magia, entre milhão de aspas, europeia, quanto ela domina a parte do voodoo. Exatamente. Então, assim, existe zona cinza também. Claro, gente. Isso aí é inquestionável. Uma coisa legal, agora que eu falei zona cinza, lembrei. Jedi. Opa, peraí. São magos do espaço. Vamos voltar lá nos quadrinhos? Vamos voltar na Zatanna? Vamos voltar na Wanda? Tá, então nós estamos falando de Zatanna. Zatanna, ao meu ver, é magia mesmo. Né? Porque quando ela fala o contrário, coisas acontecem. A magia acontece. A Zatanna, em tese, então é magia sim. Ao meu ver, e bruxona ao ver de muitas pessoas que leem quadrinhos, a Zatanna, ela é o ser mais poderoso da DC. Porque ela pode fazer o que ela quiser. Então é que nem a Nico Minoru. O lance da Nico Minoru é que ela tem um cajado. Esse cajado exige a utilização de sangue dela, né? Da própria Nico Minoru. Então, é Marvel, tá, gente? A Runaways, inclusive, vai ter a série em breve. Maravilhosa. Maravilhosa! Caralho! O quadrinho é muito bom. Sim, o quadrinho é maravilhoso. Inclusive, aparece Rei do Crime nele. Sim. Então, ela tem que se cortar, se sangrar de alguma forma pra usar magia. E, quando ela libera a magia, ela tem que falar uma palavra. Tipo, vou fazer um exemplo aqui.
elas estão batalhando lá contra os vilões, aí sei lá, tipo, levitar! Aí ela levita. Aí ela fez alguém levitar. Ela nunca mais na vida dela pode falar levitar. Ela pode falar assim, voar. Voar lentamente. Já é outra coisa. Mas assim, ela jamais pode repetir o mesmo. Ele perde o efeito. Ele perde o efeito pra sempre. Sim. Então, tem todo esse lance. A Zatanna, ao meu ver, ela é uma usuária mágica mesmo. No caso da contraparte dela na Marvel, que seria a Feiticeira Escarlate, é um limiar muito estranho, porque assim, tudo bem, ela dobra a realidade, ela mexe com o caos. Isso não deixa de ser magia. Mas ela é uma mutante. Hoje em dia nem sabe mais se ela é mutante, ela se ela não é mais humana, mutante. Tem todo esse lance, mas vamos usar a Marvel raiz, vamos usar ali... Marvel raiz. Vamos usar desenho dos X-Men dos anos 90? Isso. Ela é uma mutante. Ela é uma mutante, ela é o X-Men. Mas então, ela é mágica ou é uma mutação? Porque, por exemplo, você falou aí no caso da Nico Minoru, o dela é magia. Ela não é uma mutante. Não, ela é uma... Ela tem mágica. O Doutor Estranho não é um mutante. Ele aprende mágica. O Doutor Estranho é mágica purinha. O Doutor Voodoo não é... Mesma coisa. É voodoo. É voodoo, mas bom, também inclusive. É mágica. Então, assim, porque tem... eles são mágicos. A Feiticeira Escarlate, será que a mágica dela não é só um poder mutante? Exato. E a gente tem aí o retcon dela, né? Que agora ela não... humana, né? Que ela... Então, eu li a HQ, fica tudo muito meio que por cima. Porque hoje em dia nem o Magneto é pai dela. Isso não me é mais... muito, cara. Então, parece que... Bom, deu uma treta lá, mas a questão é... O poder dela ainda é manipulação de caos. Tá. Quando a gente parte do princípio de que... A gente devia ter falado isso desde o começo. A magia é o cheat da realidade. Sim. A magia é manipular a realidade. Por exemplo, a magia desafia as leis da física. A magia faz você levitar um troço. Então, mas aí... Isso é uma coisa que, se ela manipula o caos, ela sabe fazer. Tá. Então, é magia. É um outro tipo de magia. Ok. Vindo da mutação dela. Vindo da mutação dela, vindo do poder dela. Porque a Marvel lida com... A gente pode dizer, então, poderes, entre todas as aspas, mágicos de vários tipos. Porque o Loki também tem poder mágico. Então a gente pode dizer... Inclusive o Loki já se passou pra Feiticeira Escarlate uma época. Quadrinhos tem variações de magia, então, né? A gente pode dizer o seguinte. A mutação da Wanda não é a magia. Não, a mutação dela é o fato dela ser aberta à magia. Ela é cheat de realidade. Esse é o grande lance da Wanda, então. Na verdade, é um problema semântico. A mutação dela só serve pra uma coisa: fazer ela conseguir usar a magia que existe. A gente pode chegar a essa conclusão. Eu acho que é quase um problema de semântica mesmo. Tipo, afinal, o que é magia? Quando a gente para pra pensar... a magia lida com coisas que nós, seres humanos da vida real, não conseguimos fazer. Tá. Correto? Sim. Então, quando ela manipula o caos, eu tô usando aqui, qual é o poder dela? Manipular o caos? Cheat da realidade. Então, o que ela tá fazendo é magia aos nossos olhos, entendeu? Então, mas em nenhum momento ela é considerada uma bruxa, apesar dela ser chamada Scarlet Witch. Então, mas é engraçado. Tá vendo? Claro, todo esse problema só se dá... Feiticeira Escarlate. Todo esse problema só se dá porque é aquele lance de que eram histórias que tinham a sua regra, o seu universinho. E a Marvel, quando ela foi crescendo ao longo das décadas. E categorizar coisas. Não, e começou a integrar. Tipo, por exemplo, no começo de tudo, o Doutor Estranho não aparecia no mesmo ambiente que a Feiticeira Escarlate. Isso. Então eram magias diferentes, né, cara? Exatamente. Mas apesar dos pesares, assim, de vem de mutação, não vem, eu acho que assim, não importa de onde vem. Se você usa... Também acho que não. Se você usa magia e se você se considera um mago, você é. Porque, por exemplo, você tá falando aí, o poder de distorcer a realidade. Então, vamos lá. Tudo bem. A Zatanna é mágica, a Nico Minoru é mágica, a Feiticeira Escarlate a gente não sabe. E onde é que a Ravena e a Zatanna entram nisso? Porque, por exemplo, a Zatanna, ela é a filha do demônio. Sim. Mas ela não deixa de ser uma bruxa. Sim. Ela não é usuária mágica? Mas aí, só porque ela é meio demônio, ela não é uma bruxa? Tipo a Anya, né? Tipo a Anya, exatamente. Mas aí a Anya tinha um lance que ela não sabia conjurar magia. Mas ela tinha poderes mágicos. Ela era um ser mágico. A Anya em Buffy era um demônio, ela é um ser mágico. Ela não soltava a bola de fogo, entendeu? É quase um leprechaun. Ela era um demônio, ela era um demônio. demônio. Ela era tipo Intriga. Não, eu tô falando, existem vários seres mágicos, né? Então a gente tá falando de uma categoria só. Sim, a gente tem também bruxas que é a bruxa pelo sangue, né? A gente tem aí o caso de Elvira, né? Pô, maravilhosa. Os filmes da Elvira é sensacional. Elvira, né, gente? Quem não conhece a Elvira ou morou debaixo de uma pedra
ou nasceu há menos de 10 anos. E quem não gosta de ouvir é bom sujeito, não é. É ruim na cabeça ou ruim na cabeça mesmo. Porque tem que ser não muito tem ruim. Jeito, não tem jeito mesmo. Ali não tem. O lance dela que a gente tem, a Elvira, né? Ela é essa personagem que a Cassandra Peterson criou pra ela, né? Em que no começo ela exibia filmes de terror daquele jeito bem dumb, bem zoado, assim. Baseado na vampira, baseado em todas essas ladies do terror prévias a ela. Morticia. Então, mas ela teve toda essa sexo appeal que foi maior do que a das outras. Isso. E ela teve 2 filmes, né? E no primeiro a gente descobre, aí tem toda uma versão ficcional da Elvira, né? Em que ela descobre que ela é uma sobrinha perdida de uma bruxa. E isso tá no sangue dela. Ela tem magia dentro dela. É genético. É que nem a Sabrina, né? Então, é que nem a Sabrina. E não é que nem Harry Potter. Pra gente voltar e olha como é que essa narrativa a gente volta pro começo. Olha lá. Porque em Harry Potter você tem magia pelo sangue. Por exemplo, o Harry era filho de uma bruxa com um bruxo. Porém... ele é puro sangue. Mais ou menos. Porque a mãe dele é nascida trouxa. A mãe... Não. Então, a mãe dele nasceu... de família trouxa, sim. Então, ela não era bruxa. Ela se tornou bruxa. E o pai dele era bruxo desde sempre. Se tornou não, ela nasceu bruxa já. Então, mas esse é o lance. Existem bruxos que nascem de bruxos. Hermione. E bruxos que nascem de não bruxos. Total. E não bruxos que nascem de bruxos. Isso. Tudo é possível em Harry Potter. É. Inclusive... filho de 2 bruxos que não é bruxo. Tipo Argo Filch. Não, mas ele é um bruxo sem poder. Não, ele não é bruxo, ele é um... Não, mas ele tá no mundo. Ele não é muggle, ele é um aborto. Então, mas é. Então, mas a questão. questão. É inglês, porque aborto é um termo aborto dessa, né, cara? Ai, não vou lembrar agora, gente. Muito difícil. É feio essa coisa. Eu sei que não é abortion, é outro nome. Mas o lance ele é filho de bruxos sem ser um bruxo também. Que é o oposto da Hermione. Que é bruxa sem ser filho de bruxos, entendeu? Não, é confuso, né? É confuso, né? É muito. Isso em Harry Potter é uma zona muito cinza, né, cara? Porque assim, tudo pode ser bruxo. E o fato de. Isso é explorado em Harry Potter justamente pra tratar a questão da... racial? Do nazismo, né? Dos arianos, do puro sangue. Porque o lance é que o Voldemort, em tese, só valoriza os bruxos puro sangue. O problema é que ele próprio não é um. Assim como Spoiler Hitler, alert. Assim como Hitler não era alemão, né? Entendeu? Então é esse o paralelo que ela tenta fazer ali. E é interessante você ter falado sobre esse lance de alusões ao nazismo, porque Hitler... também era um bruxo. Em várias zonas ficcionais, ele é tido como um usuário de feitiço, de bruxaria. De magia do mal. De magia do mal, porque o grande lance é que na vida real, o Hitler, ele estudava muito, ele era muito do misticismo, ele curtia essa parada, ele era meio malucão, e ele entrava de cabeça nisso. E aí a gente tem, claro, né, as histórias em quadrinhos, elas foram, veja bem, eu foquei todo o meu estudo de faculdade em cima da força dos quadrinhos no período de guerra, né? Sim. O quadrinho ele era usado como uma arma pra falar contra o nazismo. Era uma arma assim como uma bomba atômica de papel. Sim. Entendeu? Então tinha muito assim, os heróis indo ganhar do Hitler, né? Dá um soco na cara do Hitler, dá um chute na bunda do Hitler. E o Hitler, ele... Let's kill Hitler. Em várias criações aí da cultura pop, ele era o vilão que usava mágica. Por exemplo, você tem história da DC em que ele tentava roubar artefatos mágicos pra acender o poder. Sim. Você tem aí nas histórias do Hellboy... o nazismo e misticismo é muito colado, né, cara? Você tem tanto o Rasputin usando magia, quanto o próprio Hitler usando magia. Né? Isso é muito foda quando você pega coisas que existiram e tenta justificar elas por ser tão atroz a magia. Mas eu acho muito legal quando eles usam isso mesmo, sabia? Eu acho que, assim, enriquece muito. E tal qual Harry Potter, é a magia sendo só uma máscara. Porque acontece de fato na vida real. A tentativa do ser humano de justificar o que ele não entende, aquilo que a gente já falou isso em vários podcasts. Ciência, até ser explicado, é bruxaria. Exatamente. Então, assim, claro, a gente não tá falando que, a não ser que a ciência me surpreenda muito, a gente não tá falando que ninguém vai aprender a voar. Mas até então... A gente voa, só na acha... verdade. Não. Sozinho não. Não, sozinho não. A não ser uma que... bruxa usa vassoura, a não ser que Elon Musk aí invente alguma coisa pra fazer de voar, porque esse homem tá inventando tudo, né? Vai saber, bicho. Bruxa usa vassoura, inclusive esse lance de bruxas usarem vassoura tem todo um fundo histórico, né? Que parece que na época das perseguições... Veja bem, eu não sou o grande historiador das bruxas, isso é só o que eu li em várias fontes aí pela internet, por livros, enfim, pela vida, que na época que as bruxas, elas eram, as bruxas entre aspas, né, que as mulheres eram perseguidas como bruxas e tudo mais, tá? tinha todo um jeito assim, tipo, olha,
tá vindo fulano ali, se esconde, ou vai pra outro lugar, ou para de fazer o que você tá fazendo, pra elas não chegarem, tipo, na janela e falar, ô Creuza, para de fazer esse remédio aí que o padre tá vindo, ele vai te matar. Elas tinham palavras código, assim, frases códigos, e uma delas era alguma coisa do tipo, guarda a vassoura atrás da porta, ou vamos usar nossas vassouras. Era uma parada assim. Eu não sei, código. Veja bem, eu não sei o quão correto é isso foi só o que eu li em algum lugar, ou vi em algum filme. Legal. Porém, é uma explicação maneira. É uma explicação bem interessante. E é muito legal você lembrar que nem todas as bruxas usam de vassouras pra voar. Claro. Sabrina é uma bruxa que não usava de vassoura, ela usava um aspirador. Olha aí. Porque o aspirador é ecologicamente correto, porque ele também limpa o ar. Olha que coisa a vassoura maravilhosa. Não. O aspirador ele vai sugando poluição, tá cara. certo. Achei eco-friendly. Ela tinha... Era um aspiradorzinho aqueles americanos, sabe? Que tem tipo um saco e você vai... Ele é tipo uma vassoura, Eu sei, sabe? É bonitinho. Era maneiro. Bem bonitinho. Bom, vamos falar aí de mais bruxas, por favor. Sim. Meu filme favorito na adolescência. Um dos seus filmes favoritos até hoje, né? Um dos meus filmes favoritos até hoje e... um marco nos anos 90 para adolescentes. Em especial meninas, né, cara? E mulheres, meninas, garotos, em todos os cantos. Garotos também, eu gosto desse filme, é maneiro. Jovens Bruxas. Sim, The Craft. The Craft. Né? Como é que seria a tradução diferente de jovens? The Craft seria... Jovens Bruxas é a tradução nos 90, né? Tá, sim. Como seria a tradução atual? Na verdade, a tradução atual continua bem ruim. Né? De filmes, não, sim, títulos de filmes. Vamos lá, um título decente pra The Craft. Então, literalmente, The Craft faz alusão à arte. O que é arte? Witchcraft. Ou seja... craftar, né? Manipular. Dobrar. Dobrar. É o que a Wanda faz mesmo, né? O termo craftar em RPG é muito usado. Tipo, você pega esses materiais e você vai craftar uma coisa. Isso. The Craft faz alusão à arte, que é a arte da bruxaria, Witchcraft, enfim. O poder dos 3, os 4, sei lá. Não, isso aí é Charmed. Não, mas tem 4. Tem 4 e em Charmed tem 3. Mas tem 4. Não. Tem a outra tempo depois. Tem vários números mágicos, né? Tipo, na bruxaria. 666, mas isso é pra outro podcast. Não, isso é do demônio. Mas o poder dos 3, a bruxaria se concentra totalmente no poder dos 3, Power of 3. Isso é Charmed todinho, assim. Tá. Charmed, que também é uma série, antes de falar de Jovens Bruxas, que a gente falou de Charmed, é uma série que são 3 irmãs, ou seja, também genético, que nem Sabrina, que nem aquilo que a gente tava falando. Charmed é ótimo. Quando você começa a assistir Charmed, você acha que é baseado em Wicca, mas depois realmente é um poder mágico mesmo. Assim. Né? Porque ficcional, né? No começo ele tem todos os símbolos Wicca, né? Aquele negócio são os 3 os símbolos celtas, os símbolos celtas. Mas com o passar da série, elas começam a conjurar a bola de fogo. Aí uma delas começa a namorar um anjo, tipo... Isso. Fica maluco. A série é maravilhosa. Se você... legal pra caralho. Você, pessoa de menos de 20 anos, eu acho que ou menos, sei lá. Menos até. Você que nasceu em 2000, você provavelmente não viu essa porra, porém, tem no Netflix. E eu vou te falar... Muito boa. Que nos tempos áureos da TV a cabo brasileira, quando a gente não tinha outra opção... Saudade Sony. Exatamente. Eu vi essa porra religiosamente na Sony, cara. Não, maravilhoso. Charmed, muito bom. Charmed é ótimo, cara. E Charmed e Jovens Bruxas são na mesma época e são parecidos, né? Eles andam de lado a lado. Né? Jovens Bruxas são 4, talvez aí pra fazer alusão aos 4 elementos, né? Ar, água, fogo, terra. Witch. Os quadrinhos da Witch eram todos baseados, elas eram em 5, mas cada uma era um elemento. Olha aí. Tem também o 5º elemento. Aliás, beijos Cordélia, que era da terra e era de touro. Então, peraí. Você tá me dizendo, então, que Lilo Dallas Multipass é um tipo de bruxa do futuro? Muito provavelmente. Talvez, porque ela era o elemento que faltava. Ela era o 5º elemento. Ela era o 5º, ela era o elemento mágico. Lilo Dallas Estamos Multipass. aqui deixando claro que Lilo era nada mais uma bruxa do futuro. É óbvio que Mas sim. fale de Jovens Bruxas. Jovens Bruxas, ele é bem baseado em Wicca, mas ele também tem elementos que, obviamente, é impossível na vida real. Desenho, é impossível na vida real. E conta a história, né, de uma garota que se muda pra uma cidade nova. E ela tem lá seus problemas, né? Se você tira a magia de Jovens Bruxas, ele é um chick flick, né? Ele é total. um Meninas Malvadas, Garotas Malvadas. Total Garotas Malvadas. Ele é Garotas Malvadas com magia. É isso. E aí ela se apaixona pelo carinha idiota. Aí ela faz uma magia pro carinha idiota gostar dela, dá errado. Não pode mexer com a mão, mexer com a mão sempre dá merda. É complicado. E aí tem as 3 meninas, e o legal no filme é que assim, o que fica parecendo é que a principalzinha, ela tem magia real, porque a mãe dela também era uma bruxa. Que é a loirinha, né? Não, ela é moreninha. Meio
Tá, mais enfim, ou menos. tá. A principal. Tá, a principal, a que se muda pra cidade. Que ela, inclusive, fez a série The Mentalist, anos depois. Ela era uma bruxa mentalista? Não, ela era só uma detetive. Ok. E as outras 3, elas não são bruxas, assim, genéticas. Elas, tal qual Willow, aprendem a manipular quiseram a aprender arte. em algum momento e se tornaram Então quase prós na coisa. Isso, então elas estudam, elas vão lá na lojinha, elas roubam coisas da lojinha, elas acendem incenso, elas acendem vela, elas usam coisas naturais, plantinhas. Acende vela preta da cruzilhada, acende o charuto, mata uma galinha. Não, isso é outro tipo de magia, no caso. E no fim, claro, né, uma delas fica louca, é aquela coisa toda. Que inclusive Legal era a que eu de achava ver. mais legal, que é a Nancy Drew, né? É a Nancy, diabão, né? é a Fairuza Balk, que ela é Wicca, sim, na vida real. Bruxa na vida real mesmo? E ela é praticante de Wicca, ela é super boazinha, e ela faz um monstro no filme, o né? filme mostra que, tipo, lógico, se você... Porque ela quer pegar o poder do Manon, que é a Manon, que é a pode grande crer. entidade mágica, né? Manon é foda, cara. E ela obtém o poder de Manon no... Manon. Ela faz um procedimento super arriscado de magia, ela consegue, só que isso deixa ela louca, e sabe né? o que eu acho legal? Que assim, e talvez isso seja uma coisa de filmes mais antigos, né? Pra mim, veja bem, são parentes, eu acho muito louco quando a gente tá num mundo onde anos 80 e 90 é o mundo antigo. Nossa senhora. Porque a gente é dessa época, significa que a gente tá ficando meio antigo. Tô ficando velho. Mas o grande lance é o seguinte, esse filme, ele era, como eu falei, né? Ele era um chick flick. Veja bem, isso pra mim não é pejorativo, eu acho que chick flick é um gênero legal de filmes. Gente, ele gosta, tá? Não, cara, veja bem, a gente... Ele secretamente gosta. Não, eu não tenho nada... Nem secretamente. Não, eu não tenho nada contra esse tipo de filme. Eu acho que é um tipo de mídia válido. Eu acho bacana, é um tipo de filme legal. Ele é um chick flick com mágica, mas aí você pensar, ele vai ser só uma história bobinha, vai ser tipo Sabrina no cinema, que querendo ou não... Sessão da tarde. Querendo ou não, ele era um filme que passava na Sessão da Tarde de Jovens Bruxos, direto passava, ainda mais nessa época, que era a época de Halloween, passava bastante no SBT, se eu não me engano. É verdade. O grande lance você tem esse filme que é só um filme bobinho com mágica, e o final dele é super sombrio, porque a Nancy Drew, É dark. ela termina louca, né? Ela enlouquece, ela vai pro manicômio. Não é Nancy Drew, não, é Nancy alguma coisa. É Nancy Drew, não é? Não é Drew, não. Enfim, é a Nancy. A Nancy, a Fairuza Balk lá, ela termina maluca com camisa de força, né, cara? Sobe a cabeça total, ela não sabe controlar esse poder, porque ela obteve o maior poder de todos. O Manão, cara. O Manuel, ela pega o poder do Manel. Chega um ponto que nem as amiguinhas dela lá que defendia ela consegue mais defender. Porque ela se torna uma ameaça pra todas elas. Exatamente. Né, e aí, é aquela coisa, né? A magia, quando mal usada, torna você um vilão. Nancy Downs. É o nome dela. Vai. É Nancy, enfim. E, bom, vamos falar de outras bruxas aqui que a gente ainda tem na nossa lista. Vamos falar de Wicked. A gente falou de Charm. Wicked é o lance lá do Mágico de Oz, né? O Wicked é o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um bom exemplo de uma pessoa que tem um nome de mágico e não é mágico. Porque o Mágico de Oz, veja bem, tem vários... Wizard em inglês. O Mago de Oz, né? Ele não era... Ele era só um ilusionista. Exatamente. Né? Na verdade, o melhor personagem do Mágico de Oz é o Mago. Porque qual é a verdadeira magia? Você diz o Mágico de Oz? O mágico. Ou ele mesmo? Qual é a grande magia? O poder do convencimento, cara. Exatamente. Era isso, ele ordenava. Tanto que a gente vê que em Mágico de Oz 2, Retorno a Oz, que é muito melhor que o primeiro filme, inclusive, Oz tá fudido, por quê? Porque eles tiraram o mago do poder. Ele tava regulando tudo. Aí tiraram ele, virou um inferno. Virou anarquia, né? Virou um inferno. Tinha aqueles caras lá, os Wheelers, cara, que eram homens com... Eram pessoas que tinham rodas no lugar das mãos e que usavam a pele dos macacos alados na cara, mano. Isso é diabólico. Não, quando era só ele ali, tava tudo ordenado, as bruxas ficavam lá nos seus pontos cardeais normais e a cidade em si tava numa boa. E legal o lance das bruxas nos pontos cardeais é bem explorado no filme que a maioria dos fãs de Mágico de Oz não gostam, né? Mas do Sam Raimi, né? Tudo que o Sam Raimi toca com o James tem Franco. Que ser valorizado. Com o James Franco, que ele mostra, né? Que todas as feiticeiras, quem? Tem Bruce Campbell nesse filme. Tem Bruce Campbell nesse filme. Mostra todas as feiticeiras, né? De todos os pontos cardeais. E a gente tem Wicked, que é o musical. É a fanfiction que deu certo. A fanfiction que deu certo, que é baseada no mundo todinho de Mágico de Oz. Sim. E que conta a história da bruxa má do Oeste, ela sendo a protagonista, tipo Malévola. Que não é tão má assim, não, né? Então, tal qual Malévola, Wicked mostra por que ela ficou daquele jeito. Sim. Por que ela é verde, por que ela se tornou má, porque ela não era má. Sim. Ela era uma menina normal.
que sofreu bullying. Ela ficou verde ou ela sempre foi verde? Não, ela nasceu verde mesmo. Ela nasceu verde mesmo? É porque no do Sam Raimi ela fica verde. Não, ela... Quem faz, inclusive, a mãe dela toma um troço verde, ela nasce verde. É sério? É seríssimo. Cara, tipo assim, tomou suco de abacate e ela nasceu verde? Isso. Ou não tomou suco de abacate e ela nasceu verde? Não, no caso, eu não me lembro exatamente quem é que dá um troço verde pra ela tomar. E a menininha nasce isso verde. me lembra uma história... O neném nasce verde, bicho. Olha, isso me lembra uma história muito engraçada. Quando eu era menino, quando eu era criança... Garoto. Eu sou um cara que eu não sou muito fã de praia, né? As pessoas me veem na Mesmo rua... sendo carioca. Mesmo sendo do Rio. Porém, minha mãe, ela sempre foi muito fã de praia. Ela sempre gostou de pegar cor na praia. Veja bem, eu quando saio no sol, eu fico vermelho. A minha mãe bronzeia, tipo você, ela vai ficando bronzeada. O Fred é camarão. E ela, pra incentivar ficar, ela descobriu que se você consumisse muito beta-caroteno, você bronzeava melhor. E aí o que ela começou a fazer? Ela comprou, enchia um mixer da Avalita. Minha nossa Na senhora. época que os eletrodomésticos eram marrons ainda. Ai, que delícia. E ela botava laranja, cenoura e alguma outra parada laranja e tomava. Só que o lance, se você toma muito essa porra, você vai ficando meio laranja. E ela ficou laranja, tipo cara. Tipo Trump. Não, o Trump ele passa Cheetos na cara, né? Com Mas certeza. o lance é que ela tomou Doritos, tanto né? que ela ou Doritos, ou Cheetos Bola, né? Ele pegou Cheetos Bola e passou na cara. Que nojo. E ela foi ficando meio laranja, cara. Isso não tem nada a ver com o assunto, mas ela foi pegando cor, né, cara? Ficou parecendo uma bruxa. Ficou parecendo uma bruxa Trump. É porque a Wicked é verde, ela é laranja. Enfim, mas aí volta a falar de Wicked, que você foi ver no teatro, foi legal. Foi ver no teatro, a versão aqui brasileira, obviamente, né? Não fui pra Broadway, não fui pra Nova York. Eu não fui ver a Idina Menzel e a Kristen Chenoweth. Você não foi ver a Adele Dazeem, né, cara? Não fui ver a Adele Dazeem, na verdade. Né? A original. Tá. Mas a Elphaba original. Mas Wicked é um musical maravilhoso, as músicas são lindíssimas. Sim. E também é um exemplo de uma... humanização do vilão. Humanização do vilão também é bem legal. Sim. A história é bem bonitinha. Porém, quando você para pra pensar, a bruxa Amada Oeste, a bruxa do Mar de Oz, ela é uma bruxa meio merda, né? Porque a fraqueza dela é água, cara. Se chover, fudeu, né? É um pouquinho complicado esse Não, assunto. porque você Mas é pra ser galhofa mesmo. Não, mas pera lá, cara. Tudo bem, é pra ser galhofa, mas água, né, cara? Água, ela não bebe água, né? Se ela bebesse água, ela ia morrer por dentro. Acho que ela bebe água. Não, mas a água encostou nela, ela virou poça. Ela sumiu. Não, mas ela bebia água. Então ela morria por dentro, né? É por isso. Por isso que ela era tão ruim, né, cara? Né? Ela vivia com sede, né, cara? É verdade. Bom, temos aí outros exemplos, né, da ficção. Temos aí Witches of East End, que é baseado numa série de livros. Infelizmente, a série teve apenas 2 temporadas. E ela foi cancelada. Tipo, o final da 2ª temporada tem uns 50 cliffhangers. Olha aí. E não teve terceira e fim da história. É isso, tchau, beijo. É tipo acabou, Pushing fim. Daisies, né? Pushing Daisies também acabou do nada. Então, mas pior ainda, porque tem... O finale, literalmente, tem um cliffhanger que ele nunca vai ser realizado. Olha aí. É uma bosta. Ah, mas Pushing Daisies terminou com um cliffhanger que a gente não sabe se eles vão conseguir se beijar de verdade ou não. Isso é verdade. Aliás, seria o Pai Maker um mago? Porque ele tinha magia. Ele tem magia. Ele trazia os mortos de volta, né, cara? Ele é um mago. Ele não é um mago, mas ele é um mago. Mas ele usa magia. Ele é um usuário mágico. Aquela porra é magia. Obviamente é magia. Como é que você... Não é magia, é um toque de vida. Como diria a tradução do SBT. Um toque de anjo, né? Toque de anjo era também, tinha uma novela, acho, com isso, né? Acho que sim. Não, uma série, não é? Não. Ah, um toque de um anjo. Era verdade, aquela história que o anjo era uma enfermeira, não era? E passava no SBT. Puta, essa história era boa, cara. Era a enfermeira, era a médica, uma porra dessa. É a menina do cabelo encaracoladinho. Sim, e tinha uma que era a chefe dela, que era uma eu já não sei. Uma anja mais gordinha. Puta, essa série era foda, cara. Então, e Witches of East End também é bruxas que geneticamente bruxas, são do bem, mas tem as do mal também, obviamente, né, gente? Onde tem bruxa do bem, vai ter bruxa do mal, bicho. É sempre assim. Sabe o que me lembra muito também, sempre que eu vejo Witches of East End, me lembra muito um filme que eu gosto da Bess, que é o Witches of... as bruxas de Chiswick. As bruxas de Eastwick. De Eastwick. Isso que é com a Cher e com o... Caralho, que faz o diabo, cara. Como é que é o nome dele? É o Robert De Niro? Não é o Robert... É o De Niro, cara? Não é o De Niro. É o... Calma. Gente, é o Coringa do Batman dos anos 90. Ai, Como é que é o nome dele, cara? Calma, a gente vai pra calma. Gente... Caralho, Jack Nicholson. Jack Nicholson faz o diabo, cara. E a gente tem a Cher fazendo uma bruxa. Não, a gente tem a Cher.
Sim. A Michelle Pfeiffer. A Michelle Pfeiffer, é verdade. Apenas e tão somente Susan Sarandon. E a Susan Sarandon, é verdade. Eu só vou deixar esses nomes maravilhosos então, aqui pra vocês. Elas três são as bruxas e o lance é que elas se apaixonam pelo diabo, cara. Maravilhoso, E o diabo é o Jack Nicholson. Ah, mano. Cara... Esse filme é muito foda. É legal esses filmes, tipo, bem classicões, bem sessão da tarde. E o lance também, é que sabe? A grande resolução é que, assim, ele é o capeta mesmo, né? Sim, sim. E o lance é que ele gosta de seduzir as mulheres. Só que ele seduz elas, ele se fode porque elas são bruxas, ele não sabe muito bem. E no final elas se unem contra ele, cara. Não, isso sempre acontece. né? É muito bom. Ele toma no cu no final, muito maneiro. Falando em filmes em que pessoas famosas são bruxas, tem aquele que tem a gente falou já, a Nicole Kidman e a bonitinha lá, a Miss Simpatia, elas são irmãs. Da Magia Sedução. Não é Brooke Shield, Não! Gente, como é que é o nome? Gente, é super bonitinho esse filme. A Miss Simpatia, tudo bem. Então, elas são irmãs, é bem legal. Acho que é da Magia Sedução, exatamente. Esse título não é estranho, mas acho que eu nunca vi esse filme. E é legal que, gente... Sandra Bullock! É verdade. E é legal que esses filmes são super sessão da tarde e são bonitinhos, né, sim, cara? Sim. Tem bruxaria, mas... o romance que é o foco da coisa. Porque toda, assim, né? o lance. Isso é muito legal em filmes e coisas com bruxa, que é um dos gêneros mais fluidos que tem. Porque você consegue tanto fazer um filme darkzão, pesado, de terror, quanto uma comédia, né, cara? Sim. A gente tem aí exemplo, um dos filmes que foi tido aí como um dos maiores terrores da década e tal, que era o Bruxa, né? O Witch, que era escrito com 2 V's ao invés do W. Sim, sim. Eu vou te falar que eu não dá, assim, eu não senti medo, eu não deixei de dormir. Mas ele é um terror psicológico fudido, cara. Sim. E se mexe com um monte de bruxa. Quando a gente vai pro terror, tem magia e bruxaria pra cacete, né, cara? Não tem nem questionamentos. Sim. Uma que é uma puta bruxona de respeito é a Winona Ryder, né, cara? Que ela fez Bruxas de Salem. Sim, aí agora Stranger Things, ela é meio bruxona também, ela é meio né, malucona em Stranger Things. É malucona. porque ela é meio Winona Ryder, né? Que ela é meio malucona na vida real também, né? Ela tem jeito de bruxa. Ela fica vendo pizza nas coisas. Eu acho maravilhosa. Sim. Cara, eu não sei, eu gosto muito de bruxa. Eu poderia ficar falando disso assim até... Bem, a gente Qual tem... aquele filme que uma delas tem um buraco no meio? Também é de bruxa. Não é de bruxa. Não? Não, mais ou menos. Esse aí se chama A Morte Lhe Cai Bem. Não confundir com A Morte Lhe Cai Bem a série. Porque a gente tem Dead Like Me, que é a série. Sim. E a gente tem esse filme que eu não lembro como é que é o nome em inglês, mas o título em português é A Morte Lhe Cai Bem. Eu adoro esse filme. Que a gente tem as duas mulheres que estão disputando o cara. E elas não querem, inclusive uma delas é aquela que sempre ganha Oscar, que eu esqueci o nome. Meryl Streep. Meryl Streep, exatamente. Elas não querem envelhecer, elas não querem ficar mal pro cara. E aí elas contratam elas vão numa bruxa e a bruxa dá uma poção pra elas que faz elas não envelhecerem. Só que aí o lance é que elas se tornam imortais. É verdade, tem a Goldie Hawn, ela faz a outra bruxa. Sim, tem Bruce Willis. Sim, elas se tornam imortais. É isso. Por isso que ela tem o buraco no estômago. Sim. E no final elas terminam juntas, tipo, elas se tornam amigas porque ninguém quer elas. O Bruce Willis, ele vai viver uma vida melhor sem elas. É uma loucura, isso é foda. Legal. Essas comedinhas que tem magia eu acho muito gostoso. Sim, mas nesse elas não são as bruxas, elas são embruxadas por conta da é uma magia que torna elas imortais. Sim. Muito legal, muito bom. Eu gosto muito. O que mais tem aí na nossa lista que a gente não falou? Tem o Witch, né? W-I-T-C-H, né? A revistinha. Que inclusive foi um dos seus primeiros trabalhos editoriais, né, cara? Exatamente, quando eu entrei na Editora Abril, eu caí na redação da revista Witch. A Witch é meio um lance meio um mundo só de bruxas, não é? Elas têm magia, elas realmente têm o poder do seu elemento, cada uma, né? Eu nunca entrei tanto assim na história, mas é isso, tipo, ela da Disney. Você traduzia os quadrinhos ou não, você fazia as matérias? Eu não trazia os quadrinhos, eu trabalhava na revista, eu fazia o site, eu era webmaster do site, como se diz. Webmistress, né? Isso. E Webwitch, né? Webwitch. E eu cheguei a fazer algumas matérias pra revista Witch. Tenho maior orgulho de ter trabalhado lá, bem legal, assim. Felizmente a revista fechou. Mas é engraçado que hoje você vê muita galera aí de 20 anos, 19 anos que curte o Witch ainda, né, cara? É uma pegada meio mangazística, mas é da Disney.
Na verdade. Foi uma época que estavam tentando pegar essa carona em mídia japonesa, né? Sim, e o It durou bastante tempo lá fora, né? Foi um puta sucesso, assim. E as menininhas, as personagens são muito fofinhas. E o It, ele fez muitas crias, né? A gente teve aquele clube das Winx, que era meio que um genérico da Witch, né? Só que elas eram fadas, exatamente. A gente tem aí também uma bruxa que é muito presente na infância, anos 90, 80, 90, que é Rita Repulsa. Achei que você ia falar da Xuxa, bicho. Não, a Xuxa é pacto. Demônio. Pacto, mas não deixa de ser uma bruxa, né, cara? É verdade. Mas a gente tem aí a Rita Repulsa, que ela era o quê? A feiticeira intergaláctica. Maravilhosa. Cara. E é muito legal que você falou o lance da Witch, que tentou pegar carona no lance japonês, né? Como todo mundo sabe, Power Rangers são adaptações ocidentais de tokusatsu, né? De Super Sentais orientais japoneses, né, cara? E na versão japonesa de Power Ranger, no Zeo Ranger, a Bandora, que era a vilã dos Zeo Rangers, era a Rita Repulsa, era feita pela mesma atriz que fez aqui, na versão ocidental. A versão ocidental. A primeira temporada, depois eles trocaram, enfim. É o Mighty Morphin. Porque o Mighty Morphin, ele é feito é um recorte de várias temporadas lá de fora, né? Ele começa com o Zeo Ranger, depois ele pega coisa do Dai Ranger, e aí quando eles mudam, que entra o Ranger branco, já não é mais a mesma atriz. Já começou a ser uma atriz que inclusive era mexicana, se eu não me engano, não era japonesa. Nossa. E eles mudam, tem toda uma justificativa do porquê que eles mudam a atriz, porque ela rejuvenesce na série, que é quando entra o Lord Zed, inclusive. Olha que era um bruxo também. Sim. Ele era um bruxo, ele tinha um cajado lá de bruxo e tal. E a Rita Repulsa, ela era essa feiticeira intergaláctica nas duas versões, cara. Tanto a Bandora quanto a Rita eram bruxas mesmo, elas tinham o lance do cajado, que elas colocavam pra crescer. Só que tinha todo um lance de alquimia, né? Porque elas conjuravam monstros. Então, só que quem montava os monstros não era a Rita. Era aquele Minion dela, Claro, né? Ela só manda fazer. Finter, um negócio assim. Ela manda fazer. Ela manda fazer, aí ele cria os monstros, ela só aumenta eles com o cajado. Isso. E o Lord Zed faz a mesma coisa, né, cara? E tinha o lance que eles faziam Minions, né? Que os bonecos de massa eram Minions deles, da magia, Total. Temos também... Pera, vamos homenagear a nova Rita Repulsa, que é Elizabeth Banks, maravilhosa no filme novo. Que tem essa pegada todo o filme novo, que ela é uma Ranger corrompida, né? Isso. Ela era o primeiro Ranger verde da equipe do Bryan Cranston. Isso, né, exatamente. Isso é muito foda. Muito bacana. Que fez nada mais, nada menos do que um alquimista com Heisenberg, né, cara? Porque você pegar elementos e transformar em outros aí que faz as pessoas viajar, não deixa de ser um tipo de magia, né, a ciência, a química do mal, a magia do mal. A química do mal. E que faz você pensar em coisas mágicas quando você utiliza. Não, e aquele lance que faz você, né? O poder corrompe, assim como a magia corrompe, né? Com certeza. E não podemos deixar de falar de uma das bruxas mais poderosas de todas as mitologias contemporâneas, que é a bruxa Baratuxa, do Chapolin. Meu Deus do céu, você falou da Baratuxa. Porque a bruxa Baratuxa, o que é o lance dela? Ela tem que conseguir a jovem camponesa de coração puro que vai todo dia ao bosque colher lenha, pra poder usar como... Que é justamente, né? Vai brincando. A bruxa Baratuxa é foda, cara. A sua abertura aí, né? E no final, a gente descobre que a bruxa Baratuxa, tadinha, ela se fode, né? Porque a jovem camponesa que vai todo dia ao bosque colher lenha, ela rouba a varinha da bruxa Baratuxa, usa a palavra cabalista, que é Parangariki de Kimiwaro, transforma o filho da bruxa Baratuxa num príncipe. Meu Deus! Mata a bruxa Baratuxa e vaza, né, cara? Meu Deus! Transforma a bruxa Baratuxa num toco, um negócio assim, é mó doideira, cara. E se estamos falando de bruxa, impossível também não falar de Brumas de Avalon, essa série de 4 livros, né, da Mary Zimmer Bradley, que nada mais nada menos conta a história do Rei Arthur vista por um ponto de vista feminino, né, da Morgana, né, Morgana, né, Morgana, meu! Mas o tempo todo não falou da bruxa Morgana. Morgana, porra! Bruxa Morgana, que, se a gente tava falando de quadrinho, é uma das principais antagonistas nas histórias do Capitão Britânia. Não, Morgana não tem que falar, né? Excalibur. Sim. A Morgana é a bruxona anglo-saxã, né, cara? Temos a Dama do Lago, que não deixa de ser um tipo de bruxa do bem também. Qual que é a Dama do Lago? A Dama do Lago é quem deu a Excalibur, né? Ela que fez tudo. Tá dentro da história, então, da... É mitologia britânica, né? E ela é tão importante que a DC criou a versão dela, a Morgan Le Fay. Sim. Também aparece lá nas que é o lance da... Le Fay é a fada, né? Isso. É a fada corrompida que se tornou... Parece a história da Malevolence também. Sim, e é legal que a Morgana, ela é a vilã
do Etrigan, né? Ela apareceu em The Demon, que é o quadrinho do Etrigan, nos anos 80. Aí. Tem a Madame Xanadu também, que também é uma... É um lance meio de tarô. Wilder, né? Tarô, a gente falou muito de bruxa, mas não falou, assim, de outros elementos, né? Porque, geralmente, bruxas têm esse lance do tarô, da adivinhação. Sim. A gente Lermão, né? Lermão, bola de cristal, búzios aqui no Brasil, muito, né? Então, é porque a gente entra no lance de apetrechos mágicos, né, cara? Isso, exatamente. A gente tem livros, né? Spellbooks, livros de magia, né? Grimório. Uma coisa que é muito Que interessante. a Willow tem o tempo todo, né? A gente ficou falando de bruxa, magia. Abracadabra, elas têm um livro. Abracadabra. A gente não falou de Magic, né? O jogo de cartas Magic, ele te transforma em um bruxo. Porque a premissa de Magic é o quê? Magia todinha. Você é um Planeswalker, você é um bruxo. Isso. E o seu deck, no Magic ele é deck, é o seu Grimório. O seu baralho é o seu livro de feitiço. Mágicos. Exatamente. A gente tem aí uma coisa mais voltado para deuses, mas a High-Res, ela fez aí talvez a resposta da High-Res ao Hearthstone, que é o Smite Hand of Gods, né? Que você monta um baralho de deidades e você conjura elas. Olha que Conjurar não deixa de ser um tipo de magia, claro, né, cara? Claro, com certeza. Eu acho que a gente nem vai entrar em coisas Wicca, deusa, trindade, bababá, mas isso são as bruxas e bruxões também, né? Você tá falando da ficção. Brumas de Avalon aí, sabe? A Morgana é a grande personagem importante de Brumas de Avalon, né? Então, o lance a gente conhece a lenda do Rei Arthur. Agora a gente vai conhecer pelos olhos da Morgana. Entendeu? Que a Morgana, obviamente, né, tem um crush no Rei Arthur. Olha aí, quer destruir a Guinevere, porque a Guinevere que é a prometida do Arthur. Mas é foda, porque a Guinevere ela não fica. Depois ela não trai o Rei Arthur? Então. Com um dos com o Lancelot. Né? Filho da puta. Tem todo Lancelot esse lance. Que em português podia ser muito bem fura-olho, né? Porra, como é que você furou do seu melhor amigo, Exatamente. Cara? Mas acontecia muito. Acontecia muito, ainda mais, Rei Arthur, a gente vê... Olha que louco como a gente deu muita volta, porque a gente tá falando do Merlin. O Merlin de Espada da Lei não, eu tô aqui, Harry Potter. Eu tô falando do Merlin Raiz de Espada da Lei. O Merlin Raiz, não, o Merlin O Merlin Raiz de Espada da Lei, ele treina o Art, que é o Rei Arthur criança, cara. É verdade! E ele tem um dos melhores companions de todos ali, que é o Arquimedes, que é a coruja dele, cara. Ai, tão bonitinho, meu Deus. O Arquimedes é um filho da puta, cara. E o Mickey de Fantasia é uma alusão ao Merlin, né? Não. O Mickey, ele é o aprendiz. O mago do Fantasia é o Ian Sid. O que é Ian Sid? Disney ao contrário. Ele é Zatanna, hein? A gente tem ali em Kingdom Hearts, né, que é essa franquia de jogos aí tão bonitinho. Essa franquia de jogos aí da Square que mistura Final Fantasy com o universo Disney, né? A gente tem magos grandes, né? E o Yancid, ele é o mago supremão. E a gente tem o Merlin e a... E o Yancid nunca aparece, de fato. Ele aparece um pouquinho ali, ele conjura as vassouras, essas porra. Sim. Tem o Yancid... As vassouras dançando. Tem o Yancid, que é o mago supremão. Você tem o Merlin e a como é que é o nome? A Fairy Godmother, a Fada Madrinha. Fada Madrinha. Do lado do bem. E você tem a Malévola com uma grande bruxona. A Fada Madrinha da Cinderela? Sim, é a Fada Madrinha. Eu nunca vi fantasia, bicho. Não tô falando de fantasia, tô falando do Kingdom Hearts. O Kingdom Hearts. Eles são meio que os magos, assim, entre 1 milhão de astros principais. Legal. E do lado do mal você tem a Malévola com o Jafar e o Bafo. Maravilhoso, hein? É muito foda. Maravilhoso. Fantasia é legal, foi uma tentativa muito louca do Walt Disney de colocar música clássica no desenho. Foi arriscado, né? Mas é maneiro. Com uma coisa até meio etérea, né? A gente tem também 2 outras bruxas, você tá falando de Disney aí, que a gente acabou não falando. Opa! Que é aquela bruxa verde do Pernalonga. Puta, não sei. Que é a bruxa verde do Looney Tunes. Nossa, nem sei quem é. Que eu nunca lembro o nome dela, mas ela é super engraçada. E você tem também a bruxa do Pica-Pau, que sumou na vassoura. E vamos nós! E aí vem a vassoura loucona, cara. Você lembra essa porra? Não sei. É a bruxa ruiva do... Não sei. É a bruxa verde. A bruxa verde do Pernalonga, cara. Nossa, ela é inimiga do Pernalonga. Quem é a bruxa? Não sei. Mas a bruxa. É a bruxa. E ela lembra muito a Wicked. Porque ela é verde. Né? Super. Sim. Mas não sei o nome dela. O grande lance é que bruxas... teve uma que a gente não falou que também estava muito presente na infância 80, 90. Tem muitas, né? A Bruxonilda, de As Trigêmeas. Sim, que era uma bruxa boa. Que verdade. O grande lance é que tinha essas trigêmeas que atazanavam a vida dela. E aí ela, pra tentar se vingar delas, entre aspas, ela sempre botava as trigêmeas em alguma aventura pra elas aprenderem a lição de uma forma boa.
que bonitinho. Era um puta desenho educativo que tinha uma bruxa, a Bruxonilda. A bruxa verde do Pernalonga é Hazel. Ah, a bruxa Hazel. Ou Hazel. Hazel, sei lá, né? enfim. Se você jogar pro português. Temos também, e essa é uma bruxa importantíssima mesmo, cara, que tá em uma das melhores franquias de videogames da história, cara. Ai, meu Deus. Banjo-Kazooie. Ai, Banjo-Kazooie. A vilã é a Gruntilda, cara, Olha que aí. é a bruxa mais brasileira do mundo, que ela nunca desiste, porque ela tá em Banjo-Kazooie, aí ela morre e volta caveira no Banjo-Tooie, ela com as duas irmãs. Tem um Banjo-Kazooie pra Game Boy Advance, que ela volta como fantasma, e tem... Não, na verdade é a essência dela que está em um robô, e ela volta como fantasma depois também, cara. Maravilhoso. O que não falta... A gente tá esquecendo de uma bruxa muito importante. Ah, sim, mas eu falei da bruxa baratuxa, que não deixa de ser ela também. Aqui, Chapolin é uma coisa, mas Chaves... Exatamente, temos aí a bruxa 71, que era um tipo de bruxa mesmo. Maravilhosa. Porque a gente tem um episódio, e esse era um dos meus episódios favoritos, que eles entravam na casa dela... E era um puta inferno também. Basicamente casa de bruxa. Não, e ela faz voodoo, porque ela tem uns bonequinhos que eu sempre quis ter, porque eram puta action figures legais. E ela fica, Satanás, vem aqui, Satanás. Satanás, no caso, o nome do gato. Nomes de gatos de bruxa, né? Salem. Não, na verdade, Satanás. A bruxa 31, ela tinha dois gatos, ela tinha um gato e um cachorro, ambos chamados Satanás. Olha que coisa maravilhosa. E nesse episódio ela faz magia pra conquistar o Madruguinha também, que ela Meu pega o... Deus. Madruguinha, você vai ser meu, Madruguinha, eu vou te comer, Madruguinha. Cara, que A bruxa 31 era foda, mas ela não era uma bruxa de verdade, ela só era bruxa na imaginação das crianças, né, cara? Queria falar também no Convenção das Bruxas, que tem a Angélica Houston sendo uma bruxona. Mas foi isso que eu falei no começo, Convenção das Bruxas. É verdade, que é o que ela que a Angélica Houston tira a cara e ela tem um narigão e tal. Ela é muito cara de bruxa, A né, Angélica cara? Houston que fez a Mortícia no reboot de Família Addams nos anos 90, né, cara? Sim, ela 80, é maravilhosa, ela é maravilhosa. Puta, esquecemos de Maga Patológica também. Olha aí, mano, tem bruxa. Maga Patológica, que é equivalente da Madame Mim do Tio Patinhas, né, cara? É exatamente isso. A Maga Patológica, ela tá... Que é muito legal que em inglês o nome dela é Madame Despel, né? Despel. A Maga Patológica, ela tá no panteão de vilões do Tio Patinhas, né? Como é que é o nome? Não é TV Quack. Ela também tava no TV Quack, que era do Pato Donald, mas DuckTales. do DuckTales, exatamente. DuckTales. Ela tá no panteão. Provavelmente vai aparecer aí no novo DuckTales também. Ah, não, com certeza tá. Né? Onde tem DuckTales tem que ter Maga Patológica, assim como tem que ter uma metralha, tem que ter todo mundo. Temos também nossas bruxas nacionais. Lógico. Uma aí que agora nos últimos anas foi descoberta nas últimas semanas, nos últimos meses. Pelo mundo. Ganhou o mundo, que é a Cuca do Suíço do Capa Amarela. Cuca, né, cara? Cuca maravilhosa. Que ela é um dos maiores exemplos. Beijo, Monteiro Lobato. Por onde anda Monteiro Lobato? Ah, tá por aí, né? Morto, né? Caralho, ali no cemitério da Consolação. É verdade, mas aqui perto de casa, inclusive. Aqui perto. A Cuca, ela é uma bruxa que não era humana, porque ela é meio que um reptiliano, né, cara? Ela é um jacaré, né, Ela é um bicho? reptiliano, cara. Isso. Ela é um... A Betinha. A Betinha? Betinha, você não sabia? Você não sabe a teoria? Ah, mas todo líder... Que a rainha Elizabeth... Todo líder de estado é reptiliano. Isso é... Tirando o Trump, porque ele é um merdão, ele nem merecia estar lá. Ele é laranja, logo mas ele é a reptiliano. Cuca... Não, ele é um chituzano. Ele é o tigre da Cheetos. Caraca! A Cuca, ela era esse jacaré, né, antropomórfico, que usava de magia, e uma coisa que quase ninguém lembra é que ela era prima do Saci. Lembra disso? Olha aí. Não lembro. Ela tinha algum parentesco com o Saci. Temos também a Caipora, de Castelo Rá-Tim-Bum, que é um ser mágico, mas não deixava de ter magia. Tem bastante magia em E Castelo temos Rá-Tim-Bum. também a Morgana brasileira. Que é Rose Campos. Rose Campos, que é a Morgana. É a própria a Rose Morgana. Campos é só a Morgana, né, cara? A Rose Campos é uma bruxa, né? Na vida real. Uma bruxa boa, porque a gente tem todo o lore de Castelo Rá-Tim-Bum mexe muito com bruxos, e eu vou além. Veio antes de Harry Potter. E tem muita coisa ali que é parecida com Harry Potter. O menino que mora embaixo da escada. Caraca, ele fala com cobra. Caraca, bicho. Ele é criado pelos tios. O Nino é o Harry. O Harry Potter claramente é um cópia de Castelo Rá-Tim-Bum, cara. Caraca. Ele é criado pelos tios. Tudo bem que os tios deles têm magia e no Harry Potter não tinha, mas é porque ela não podia copiar tanto assim também. Mas olha, o tio dele, o tio Vitor... É Vitor? O tio Vitor. É o Dumbledore, obviamente. Cara, o tio Vitor, ele Morgana é um dos é magos. McGonagall. Cara, o tio Vitor, ele conjurava tempestades quando ficava puto. Isso é muito poder, cara, pro ser humano. A gente não falou das grandes bruxas de Harry Potter, então vamos falar, né? McGonagall. A menina do Planeta Diário dos Bruxos lá. A Luna Lovegood. Não. A que Rita faz... Skeeter? Rita Skeeter. Ah, vai tomar no cu. Rita Skeeter era a J.K. Rowling. Tem uma teoria que fala isso, né? Que a J.K. Rowling é a Rita Skeeter. Pelo amor de Deus. Que Deus. os livros são a versão da Rita Skeeter do mundo real. Caraca,
Caraca, bicho, que horror. A McGonagall é uma bruxa fodona. A bruxa da Lufa lá, como é que é o nome dela mesmo, que ninguém lembra? A Helga Hufflepuff? Não, a Helga não, a Pomona Sprout. Pomona Sprout, Tem também a Bellatrix Lestrange também, né? Sim. Agora, com todo o cânon expandido dos Animais Fantásticos, tem o lance da irmã Nossa, gente. A irmã Dumbledore, né? Não. Maravilhosa. Quem é que traiu o Quem traiu o Bentinho? Scamander? Não, o Newt. Quem traiu o Newtinho? Quem traiu o Newtinho? Qual é o nome da menina que no final virou lá o capeta? Virou aquele lance de fumaça? Não, aquilo era o... Como é que chama? Obscuros? Não, Obscuros, mas não tem um lance lá que tem uma menina que o Newt Scamander pegava e ela virou Obscuros? Ah, não, ela não virou Obscuros. Eu acho que ela mas só... ela deu uma puxatela, uma filha da puta, ela puxou o tapete dele, né? Que Sonserina é a menina da Sonserina. Né? Mas aí também, né? Você não, mas peraí, né? Se você tá falando de grandes bruxas, vamos falar das meninas, né? Que é a Queen e a Tina. Ah, é verdade. E a Queen delas... só é a melhor bruxa... Tá, Elia Tonks. Cara, o grande lance é o melhor... Tonks e Queen, melhores bruxas. Isso tudo é o canon de Harry Potter, né, do Harry Potter verso. Sim. O melhor personagem do Potterverso não é um bruxo. Que é quem? O Jacob, caralho! Caralho! Ele é o melhor personagem o melhor trouxa! Não, o Jacob não é o melhor trouxa, ele é o melhor personagem de tudo que já foi ou será Harry Potter. Ah, não, meu. Maluco, tá ele tem uma padaria, caralho. É verdade. Ele tem uma padaria não, ele tem comida. Não, bicho, não, você ganhou, é o melhor personagem de Harry Potter. Você é muito mufano, cara. Você tem que parar com isso. Ele deveria entrar em Hogwarts honoravelmente, cara. Honorariamente. Cara, ele é foda. Ele é muito bonitinho. Enfim, é um cara que não é um bruxo, mas é muito melhor que muito bruxo aí, né, cara? Olha, vou ter que concordar nessa questão, de fato, realmente. Cara, enfim, não tem discussão. Tem muito... Magia é uma coisa que tá muito presente em muitas mitologias, em muitas ficções. Temos que lembrar que um dos seres mais poderosos de todos os quadrinhos, Super-Homem, ele é fraco à magia. É verdade. O Super-Homem, ele é fraco a não muitas coisas, o Sol Vermelho, a Kryptonita e a magia. Ou seja, qualquer usuário mágico consegue dobrar o Super-Homem facinho, né, cara? A gente tem também os seres da quinta dimensão da DC, né? O Mr. Mxyzptlk e o Batmirim, que eles não deixam de... Eles são imps, né? Mas eles não deixam de ser usuários mágicos, né, cara? Sim, total. Super magia, com certeza. Enfim, tem bruxa, feiticeiro, warlock... Nossa, é o que não falta, né, cara? Nossa, tem de monte, assim. A gente... tentou falar vários, não, talvez a verdade faltado. é assim, uma constante é... Não, talvez não. Faltaram milhares, Vamos contar cara. pra eles o que acontece 2 dias depois que a gente publica o podcast. Não, 2 dias? 2 minutos depois antes. 2 minutos depois que eu paro de gravar, a gente começa a lembrar 1 milhão de... Esquecemos esse, esquecemos aquele. E é justamente nessa hora que entram vocês, que vocês mandam e-mail pra gente falando. Aliás, antes de eu puxar isso, é muito importante nós falarmos os nossos bruxos e bruxas favoritas. Então eu vou deixar eu quero que você me diga a sua bruxa favorita e o seu bruxo favorito. Ai, que difícil. E por que eles... aí você vai escolher seus campeões e eu vou escolher os meus campeões e a gente vai botar eles pra se degladiar e vai ver e vai deixar a galera decidir quem ganharia nessa batalha. Ai, não então, vamos lá. isso. Qual é... Vai agora, jogo bate-bola, jogo rápido. Qual é a sua... Escolha um campeão e uma campeã entre bruxos e bruxas. Tá. Vai. Ai, meu Deus. Espera, calma. Ai, minha socorro. deusa, né? Porque a gente tá falando de bruxa. Ai, minha deusa. Ai, minhas deusas. Tá, ai, meu Deus. Bruxa ou bruxa? Tá. Não me enrola, vai. Bruxa... Não sei se é minha favorita, porque eu gosto de todas. A sua campeã, caralho. Minha campeã? Vai. Willow, ok. Temos Willow Rosenberg num canto do ringue. E qual é o parceiro masculino dela? O parceiro masculino é Stephen Strange. Doutor Estranho. Ok, temos Willow e o Doutor Estranho. E os meus campeões serão... Vamos lá. Temos... Eu vou colocar... Você vai chutar o pau da barraca. Eu vou colocar Merlin de Esquadra vai tomar no cu. Não, calma. Merlin de Esquadra Lei... Vou botar Morgana, então. Não, você já escolheu o seu. Não vem com essa. E pra balancear, eu coloco Bruxa Baratuxa. Meu Deus. Porque qual o grande lance? O Merlin de Esquadra Lei, ele pode viajar no tempo. Porque ele sabe das coisas do futuro, ele sabe de locomotiva e tal. E no final, quando ele fica puto com o Art... Ele vai tirar férias no Triângulo das Bermudas e ele volta com roupa contemporânea de All-Star, roupa de hoje em dia, pode crer. Então você vê que ele pode manipular o tempo ao favor dele. E a Bruxa Baratuxa, ela detém a varinha de condão e a palavra cabalística que só pode ser falada pela jovem camponesa de coração puro que foi todo dia ao bosque com Lelenha. Se não tem a jovem camponesa de coração puro que vai todo dia ao bosque com Lelenha, nesse ringue, ela se torna um ser mega poderoso porque ela sabe parangarique de Kimiwaro. Qual é a sua defesa aí? A minha defesa é que... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!
Ó, o Stephen Strange, ele consegue fazer portais, cara. Ele é quase um teleporte, essa porra. É verdade. O Merlin não abre portais. Vai brincando. Isso faz sentido. E a bruxa também não, mas ela voa. E ela fala com pedras também. Vixe. Mas olha, e a Willow, ela já foi Dark Willow. Então a Willow, ela virou muito. a White Willow. Ela tem 3, ela é quase 3 Willows, porque ela tem o Willow normal. Cara, ela é a deusa tríade, bicho. É louco você pensar que ela tem 3, né? Mano, ela envolve 3. Vai brincando. Poder dos 3, mas eu não sei, cara. Eu não sei quem ganharia nisso, né? A Willow. Não sei se a Willow ganharia. Talvez. Olha, uma coisa é certa. A Willow daria um jeito de pegar a varinha da bruxa baratuxa. Sim. A bruxa a Willow consegue puxar coisa. Ela puxa, exatamente, ela puxa coisa. Telecinese. E eu acho que o Merlin e o Stephen Strange, eles iam acabar ficando amigos e não fazer nada. O que faria a Willow ganhar mesmo. Eles são bonzinhos. Porém, se a Willow virasse Dark Willow quando pegasse a varinha da bruxa baratuxa, eles teriam que se unir contra ela. E quando você pensa que a Marvel e a Disney são todas juntas agora... Fudeu. A gente não falou dos Jedi, gente. É verdade. Seria um Jedi, o feiticeiro do espaço? Seriam os deuses astronautas. Seria Yoda um mago? Caralho, a gente não falou do mestre dos magos. Que era o mestre dos magos. Você tá vendo como a gente esquece coisa? É muita coisa. A gente nem parou de gravar, a gente já tá esquecendo. Caralho, o mestre dos magos, ele ganha de todos porque ele tem teletransporte conveniente. O mestre dos magos é o mestre dos magos. Tipo, o nome dele já tá aqui, ó. Na verdade, o nome dele não é mestre dos magos do original, é Dungeon Master. No caso, o mestre dos magos. O mestre do labirinto, né? O mestre das... Não, o mestre dos magos, ele ganha de todos porque ele é o maior filho da puta da ficção, né, cara? Porque, assim, eu posso ajudar eles a sair, mas eu não vou. Tchau. Te vira negão. Cara. Exatamente. E nós temos também o Yoda, que não deixa de ser um mago, cara. Os Jedi são magos do espaço. Eu acho que a força... É magia. The Force, né? É pura magia. Tipo, é ridículo o tanto que a força é magia. Tipo, um dos maiores poderes da força é telecinese. Então, assim, telecinese já pressupõe magia. É isso, sem contar que eles pulam super alto. Aliás, um dos maiores lances de magia é telecinese. Pera lá, e tem uma coisa também. Não só os isso. Jedi, eles têm um tipo de telepatia também. Não, eles têm telepatia, eles conseguem passar da morte. Porque quando você tá num nível muito elevado da força, você se torna um com a força e você vira um Force Ghost. Então eu acho que é. Então você dobra a morte, cara. A força é sim um tipo de magia. E a gente tem que lembrar também. E ao mesmo tempo ela tem regras que lembram muito religião, né? Não, e outra. E a gente tem um lado bom, o lado que caiu pela corrupção e o outro lado. Isso. Né? Então, assim, você tem o lance de você dobra a morte. Você tem a telecinese, que você bem lembrou. Você tem o Healing Factor. Sim. Quando a gente joga RPG de Star Wars, tem muito isso, né, cara? Quando você é Jedi, você tem uma quantidade de cura que você pode dar em você mesmo. Porque você tá concentrando a força pra matar uma dor. Exatamente. Cara, os Jedi são magos do espaço. Com certeza. Assim, os Jedi. Os Jedi. Eu não falei Jedi. Eu falei Jedi. Os Jedi. Não me venha com plurais. Não me venha com plurais quando não tem plurais em Jedi. Que fica bem claro isso. E até hoje a gente não sabe se os últimos Jedi... os últimos, o último, as últimas. Isso vai ficar para um outro, a última, pra um outro podcast. Mas o mais importante. Seria Rey a última Jedi? Seria. Ou seria Luke? Seria. Os dois. Nenhum deles o último Jedi. Seria o Luke o último Jedi e a Rey uma nova linhagem de usuários da força. Olha aí. Pera, isso é outro podcast isso já, é outro podcast, mas fique claro que os Jedi são magos do espaço. Com certeza. Isso é uma constante e Sith também são magos negros do espaço. Né? Exatamente. E o mais importante disso tudo, Thaís, que é o que a gente estava falando, no momento que a gente parar de gravar esse podcast, que será daqui a alguns minutos, nós vamos esquecer. Óbvio. Na verdade, a gente vai lembrar que a gente esqueceu um monte de mago e bruxa e bruxo e feiticeira. Vários. Da mitologia, da cultura pop, da vida real. Talvez você conheça uma vizinha, olha você aí, sabe? De repente. Então, qual é o trabalho indicado pra vocês que estão ganhando aí? Vocês não estão ganhando 1, não 2, não 3, vocês estão ganhando 5 casts especiais de Halloween ao longo desse mês. Vai brincando. A gente tem o nosso primeiro Nós Abrimos com as Bruxas e a gente quer que vocês falem pra gente qual é a bruxa, feiticeira, enfim, usuário de magia favorito da sua pessoa. Com certeza. E para isso você vai precisar do caminho, você vai precisar dessa aqui, internet, em especial internet sem fio, Wi-Fi. É pura magia, não bicho. deixa de ser magia. Pura magia. Então,
Thaís, lembra pra gente aí qual é o e-mail que eles vão se comunicar com a gente por esse e-mail mágico pra mandar pra gente. podcast@drrubrasil.com.br. Temos também aí o Facebook, que não deixa de ser o grimório nosso de olha cada aí, dia, que olha não lá. as coisas, Verdade. que é o Facebook do Dr. Brasil, que é o facebook.com/drrubrasil. Temos também o Twitter, que não deixa de ser aquela coruja, aquele familiar da familiar, bruxa, que é o Demon. Twitter, exatamente, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/drrubrasil. Somos Dr. Brasil em todas as redes sociais, e esse mês especial essas redes sociais vão estar recheadas aí de terror, de temas correlatos, de muguerço, de bruxa, de demônio, dessas porra toda. E semana que vem teremos o DWRcast normal, e também teremos mais um Off-Topcast especial do mês das bruxas, abordando um tema aí que também tá muito presente em Halloween, em filmes de terror, que é o gênero slasher, né, cara? Exatamente. Que é uma parada um pouco mais com o pé na realidade, mais ou menos. Mais ou menos. O slasher, ele mexe muito com isso de... Pode ser um ser sobrenatural, como pode ser um serial killer. Eu acho que o legal é que o gênero slasher deixa na dúvida. Exatamente. O que é real e o que não é. Então preparem-se aí pra semana que vem. Lembre-se sempre de dormir com o olho aberto. É verdade. Porque semana que vem vamos falar de serial killers e assassinos e todo o mundo maravilhoso e maldito do gênero. Maravilhoso, maravilhoso. Então, até semana que vem, tenham sonhos horripilantes, cara. Tchau, tchau.